Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 601. Ano Novo. 3. Naoki nunca imaginou pedir a Ho para usar o fogo sagrado para acender fogos de artifício. O que ele definitivamente não esperava era que Ho realmente descesse da árvore do mundo seguindo Jirachi. Parado do lado de fora, no campo nevado com uma grande multidão de Pokémon, Naoki olhou para a visão magnífica completamente sem palavras. Ho desceu do céu em um clarão de glória, deixando um rastro de arco-íris brilhante pelo céu noturno enquanto voava. Naoki não conseguiu evitar pensar. Isso é muito chamativo. Bem acima, Jirachi girava alegremente no ar. Convidei Ho para assistir aos fogos de artifício, anunciou Jirachi orgulhosamente, girando entre os flocos de neve que caíam. Naoki suspirou impotente. Ele olhou ao redor para todos os Pokémon ansiosos que estavam esperando pacientemente e bateu palmas. Tudo bem, declaro que o primeiro festival de fogos de artifício do Rancho Naoki começa oficialmente. Os Pokémon comemoraram, suas vozes animadas ecoando pelos campos nevados. Em um instante, todos correram em direção às pilhas de fogos de artifício que Naoki havia cuidadosamente preparado antes. Para garantir que todos os Pokémon pudessem vivenciar a diversão, Naoki comprou uma grande quantidade de fogos de artifício e os dividiu em grupos menores, espalhando-os pelos campos abertos. Agora, os Pokémon se aglomeravam ao redor de cada conjunto, com os olhos brilhando de excitação. Um grupo de Evolution cercou um único fogo de artifício. Um por um, todos se viraram para olhar para Flareon com olhares expectantes, como se dissessem silenciosamente: "Contamos com você." Flareon, sentindo a responsabilidade que lhe cabia, endireitou-se orgulhosamente. Estufou o peito, respirou fundo, e com um rugido lançou um jato de chamas pela boca. A neve ao redor dos fogos de artifício derreteu em um instante, o pavio pegou fogo, e com um forte ruído, uma bola de luz deslumbrante disparou para o céu noturno. No seu auge, explodiu em uma magnífica explosão de cores, pintando a escuridão com brilhos e luzes cintilantes. Do outro lado, Alcremie estava felizmente empoleirado na cabeça de um Garganaco, cercado por um grupo animado, vários Garganaco, Dugtrio Combei, um Butterfree e Palmot. Todos se reuniram em volta de Coraidon, observando com os olhos arregalados. Quando ainda era um Ciclizar, Coraidon não sabia usar golpes de fogo, mas agora estava cheio de energia e orgulho. Com grande excitação, Coraidon recuou e soltou uma pequena rajada de chamas, acendendo o pavio perfeitamente. Observando os fogos de artifício disparados para o céu e explodindo em um espetáculo deslumbrante, o coração de Coraidon se encheu de orgulho. Então é isso que se sente ao soltar fogos de artifício. Perto dali, Ciclizar, Ogerpon, Goldengo e Bellibolt de Iono se agruparam em torno de Dragonite. Dragonite sorriu e, com um punho brilhante envolto em chamas, acionou o pavio com um soco de fogo. Outro fogo de artifício disparou para o céu, desabrochando em uma flor dourada acima de suas cabeças. Ciclizar olhou para cima, um pouco invejoso. Gostaria de poder soltar fogos de artifício também, mas, por enquanto, contentava-se em comemorar com os outros. Não muito longe dali, Jirachi pairava ao redor de Ho, puxando ansiosamente suas penas. Por favor, acendam também, implorou Jirachi. Ho, que tinha uma queda pelo pequeno Pokémon que fazia desejos, riu calorosamente e assentiu. Ele abaixou a cabeça orgulhosa, soprou um pequeno fio de fogo sagrado em um pavio e lançou mais um fogo de artifício brilhante para o céu. Flechas de dourado, vermelho e azul iluminaram o rancho coberto de neve. Ao lado, Calyrex estava em silêncio com seus dois leais corcéis, Sectrier e Glastrier, observando a cena. Que visão vívida, murmurou o rei com a voz cheia de rara emoção. Na tundra coroada, ele nunca tinha presenciado uma cena dessas antes, tantos Pokémon reunidos, tanta risada e calor. Sectrier e Glastrier balançaram gentilmente suas caudas e bufaram baixinho, como se estivessem ecoando o sentimento de seu mestre. Por todo o rancho, os fusíveis fascavam e crepitavam, um após o outro, enviando ondas de fogos de artifício para o céu noturno de inverno. Explosões brilhantes de luz refletidas nos olhos grandes e brilhantes de cada Pokémon. Até mesmo Fluttermane, que normalmente mantinha suas emoções escondidas, flutuou silenciosamente. Sua forma enevoada tremendo levemente de admiração pela beleza que se desenrolava acima. Ho observava os fogos de artifício em silêncio, suas penas vermelho-douradas brilhando sob a luz colorida. Mas logo seu olhar se voltou para Naoki, parado um pouco mais distante na neve. Este humano era aquele que ele havia escolhido há muito tempo. Agora era a hora. Ho pensou que finalmente era a hora dos guardiões sagrados conhecerem Naoki. Enquanto isso, não muito longe dali, Naoki e Iono estavam lado a lado, sorrindo enquanto observavam os Pokémon rindo e brincando juntos na neve como um bando de crianças animadas. É tão lindo, murmurou Iono. Naoki assentiu suavemente com um olhar pensativo no rosto. Às vezes, disse ele com a voz baixa mas calorosa, eu sinto que criar esses Pokémon é um pouco como criar filhos. Iono inclinou a cabeça, olhando curiosamente para ele. Naoki deu uma risada suave, observando o Gerpon rolar pela neve com Palmot e o esquadrão Evolutions, gritando de alegria. Acho, continuou ele, mesmo quando tivermos nossos próprios filhos um dia, provavelmente vou criá-los da mesma forma. Não há diferença entre criar Pokémon e criar filhos. Para mim, eles são todos família. Ele sorriu. Talvez sejamos a única família no mundo que trata Pokémon e crianças exatamente da mesma forma. Iono riu, o som leve e musical na noite de neve. Eles são crianças, ela concordou com um brilho nos olhos, lembrando com carinho dos dias que passou criando seu pequeno Tadbulb até se tornar Bellibolt. Naquele momento, Naoki percebeu que todos os fogos de artifício haviam sido lançados.
As cores brilhantes haviam desaparecido do céu, deixando apenas rastros de fumaça flutuando na brisa gelada. Ele bateu palmas para chamar a atenção de todos. Certo, tem uma segunda rodada para você, pequenos fogos de artifício que você pode segurar. Os Pokémon imediatamente se animaram, seus olhos brilhando de excitação. São seguros para segurar, mas ouçam com atenção, disse Naoki enquanto começava a distribuir estrelinhas e varinhas mágicas. Depois de acendê-las, não apontem para mais ninguém. E cuidado com suas patas e rabos. Aga, Koraidon gritou orgulhosamente, seguido por um coro de afirmações dos demais. Os Pokémon se espalharam avidamente pelo campo aberto, cada um segurando uma pequena varinha de fogo de artifício nas patas ou garras. Aqueles que não conseguiam usar ataques de fogo se alinharam pacientemente ao lado de Flareon e do Slugma de lava para obter ajuda para acender os seus. Era uma cena linda e caótica, rastros de luz brilhante dançavam pela neve enquanto os Pokémon agitavam seus estrelinhas, desenhando formas e zigue-zagueando pela escuridão. Naoki sorriu satisfeito, mas naquele momento seu telefone Arceus vibrou no bolso do casaco. Ele piscou, puxou-o para fora e tocou na tela. Uma notificação apareceu imediatamente. Seus Pokémon Meu e Teddiursa entraram em uma masmorra misteriosa e começaram uma exploração. Localização. Equipe de resgate do calabouço misterioso Mundo DX. Naoki olhou para a tela por um segundo, um pouco atordoado. O que houve? Perguntou Iono, notando sua pausa repentina. Naoki balançou a cabeça levemente. Meu e Teddiursa acabaram de entrar em um portal espaço-temporal para explorar outros mundos. Será perigoso para eles? Perguntou Iono, franzindo a testa de preocupação. Naoki sorriu tranquilizadoramente. Claro, haverá perigo. Mas para Meu e Teddiursa, não é nada que eles não possam lidar. Entre as poderosas habilidades psíquicas de Meu e a sorte absurdamente boa de Teddiursa e sua habilidade de escapar de problemas, não havia muitos Pokémon ou situações que pudessem realmente ameaçá-los. Mesmo assim, Naoki soltou um suspiro suave. Aqueles dois, sem nem se despedir, partiram em disparada para mais uma aventura. Eram tão brincalhões e impulsivos quanto crianças. Ele só conseguia imaginar, Meu e Teddiursa ouvindo notícias sobre Pokémon precisando de ajuda em outro mundo e imediatamente ficando agitados, incapazes de resistir ao chamado para agir. Eles deviam estar animados demais para esperar, disse Naoki, guardando o Pokéger de volta no bolso. Ele olhou para a tela parada. Nenhuma mensagem nova havia chegado desde que eles partiram. Tudo o que ele podia fazer agora era esperar pelo retorno seguro deles. Enquanto isso, lá fora, no quintal coberto de neve, os Pokémon ainda brincavam, girando com estrelinhas, perseguindo uns aos outros na neve fofa e rindo como se não houvesse amanhã. Mas a excitação já estava cobrando seu preço. Aos poucos, sinais de exaustão começaram a aparecer em seus rostos. Alguns dos Pokémon menores cambalearam até Naoki, arranhando suas pernas e lançando-lhe olhares suplicantes, claramente pedindo para serem carregados. Naoki riu baixinho, agachando-se para pegá-los delicadamente. Um por um, ele os embalou em seus braços, trazendo-os de volta para seus ninhos aconchegantes. Mas quando ele estava prestes a terminar, sentiu uma presença pesada atrás dele. Ao se virar, Naoki se deparou com vários Pokémon muito maiores, tentando imitar os pequenos, pescando seus grandes olhos e implorando de brincadeira para serem carregados também. Naoki ficou ali sem palavras por um longo momento. Sério? Ele murmurou. Iono caiu na gargalhada, enquanto os Pokémon maiores apenas dobraram a aposta, fazendo-se parecer o mais lamentáveis possível. Rindo incontrolavelmente, Naoki e Iono passaram o tempo seguinte persuadindo e guiando os Pokémon maiores de volta aos seus locais de descanso. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o rancho ficou quieto. Aconchegados em seus ninhos quentinhos e fofos, os Pokémon lentamente adormeceram. Alguns se encolhiam fortemente, outros se esparramavam preguiçosamente, todos eles exibiam expressões de paz pura e contente. Eles olharam para Naoki uma última vez, olhos cheios de confiança e afeição, antes de mergulharem em sonhos. Naoki aconchegou alguns retardatários sob cobertores extras com o coração cheio. Lá fora, a neve continuava caindo suavemente, abafando o mundo em silêncio. E então, de algum lugar distante, na direção da cidade de Kozaji, um som suave flutuou pela noite. Os sinos da meia-noite no campanário soavam lentos e melódicos, trazidos pela brisa fria do inverno. Dom, dom, dom. O último toque ecoou pelas colinas e vales, marcando a passagem do tempo. Naquele momento, o calendário virou silenciosamente. Do ano 201 ao ano 202 da Liga. Naoki ficou em silêncio perto da janela, observando a neve cair iluminada pelo brilho suave das luzes do rancho. Este ano marcou seu 5º ano neste mundo. 5 anos desde que ele pisou pela primeira vez no mundo Pokémon. 5 anos desde que ele conheceu todos esses companheiros maravilhosos e preciosos. Capítulo 602. Dia do casamento. Depois que o ano novo passou e a neve começou a derreter, a primavera retornou silenciosamente. A vida voltou a agitar-se por toda a terra. E com a chegada da primavera, o casamento de Naoki e Iono aconteceu conforme o planejado. A cerimônia foi realizada na praia da cidade de Kozaji. Naoki, vestido com um terno branco impecável, estava imponente e elegante sob o sol brilhante. Iono usava um lindo vestido de noiva branco, seu reflexo brilhando na superfície do mar azul cintilante. Ela era de tirar o fôlego.
Coraidon e Bellibolt de Iono estavam orgulhosamente ao lado deles, desempenhando o papel de atendentes de flores. O resto dos Pokémon se reuniu alegremente na praia, olhando para o mar e beliscando a comida deliciosa preparada para a ocasião. Ogerpon dançava alegremente na areia, Butterfree e Combee provavam doces, e um grande grupo de Dragonite, que serviam como Pokémon de entrega, conversavam perto da beira da água. Exatamente às 10 horas da manhã, convidados de todos os lugares começaram a chegar, um após o outro, para comparecer ao casamento. Naoki foi pessoalmente cumprimentá-los. O primeiro convidado a chegar foi Alder, o campeão da Liga Unova. Hoje até Alder havia trocado seu estilo descontraído de sempre por um elegante terno preto. Seus cabelos ruivos reluziam sob a luz do sol, impecavelmente penteados para trás. Desde que seu Volcarona se curou dos ferimentos, Alder parecia mais enérgico do que nunca, como se tivesse ganhado uma segunda mola. Parabéns, Naoki, disse Alder calorosamente, dando-lhe um aperto de mão firme e caloroso. Os dois homens trocaram sorrisos sem precisar dizer muito mais. Naoki deu um tapinha no ombro de Alder e disse, por favor, sente-se. Alder assentiu e foi até as fileiras de assentos dispostas ao longo da praia. As próximas a chegar foram Geeta e Rika, representando a Liga Paldea. Hoje Geeta serviu como testemunha oficial na cerimônia de casamento. Isso é tão emocionante, disse Geeta com um sorriso radiante. Parabéns, Naoki. Você não será mais solteiro. Naoki. Por algum motivo, ele sentiu um brilho sutil e provocador nos olhos dela, mas decidiu que era melhor não insistir nisso. Ele sorriu e disse, chefe, por favor, vá para a sala de espera. Precisarei de sua ajuda em breve. Não se preocupe. Deixe comigo. Geeta prometeu com uma piscadela. Naoki assentiu em agradecimento e voltou sua atenção para Rika, que estava calmamente ao lado dela. Feliz casamento, disse Rika simplesmente, oferecendo um pequeno aceno de cabeça. Obrigado, respondeu Naoki sinceramente. Com isso, Geeta e Rika foram para seus assentos. O terceiro convidado a chegar foi Steven Stone, campeão da Liga de Oen, representando a Aliança de Oen. Quando Steven pisou na praia e viu Naoki, sentiu uma onda de respeito crescer dentro dele. Afinal, ele sabia a verdade. Naoki foi quem lutou contra o próprio deus da criação. A maioria das pessoas não sabia a verdadeira identidade da figura mascarada daquele incidente. Mas Steven sabia. Este homem não era um treinador comum. Ele era alguém verdadeiramente extraordinário. Parabéns pelo seu casamento, disse Steven com genuíno carinho. Muito obrigado. Entre, por favor. Naoki sorriu e o guiou pessoalmente para se sentar ao lado de Alder. O quarto convidado a chegar foi ninguém menos que o professor Carvalho. Ele havia deixado de lado seu icônico jaleco branco para o dia e vestia um terno bem cortado, parecendo um velho sábio. Originalmente, Ash e Gary queriam vir quando souberam que você ia se casar, disse professor Carvalho com uma risada calorosa. Mas os dois estão viajando, então sou só eu hoje. Parabéns, Naoki. É uma honra tê-lo aqui, professor. Disse Naoki guiando até um assento ao lado de Alder, onde os dois velhos amigos logo iniciaram uma animada conversa. A quinta convidada a chegar foi Nemona. Seu mordomo chegou em uma longa limusine preta e no momento em que ela saiu, ela levantou a voz animadamente. Senhor Naoki, venha lutar comigo agora mesmo. Naoki. O mordomo de Nemona ficou de lado com o rosto impotente. Senhorita, este é o casamento de outra pessoa. Mas Naoki não conseguiu conter o riso. Esse tipo de comportamento era bem típico de Nemona. Claro, disse Naoki sorrindo. Mas podemos deixar a batalha para depois do casamento? Eu odiaria adiar as coisas agora. Nemona assentiu ansiosamente. Fechado. Você prometeu. Então vá lá e relaxe um pouco, ok? Acrescentou Naoki. Entendido. Nemona gorjeou, e então correu para a beira da praia, já inspecionando os Pokémon reunidos ali com olhos brilhantes, sem dúvida observando futuros oponentes. Observando suas palhaçadas, Naoki balançou a cabeça, entretido, mas exasperado. Simplesmente não havia como mudar Nemona. Assim que se virou, ele avistou duas figuras familiares chegando à beira da praia, Doutora Sada e seu filho, Arven. Naoki correu para cumprimentá-los. Doutor Sada, Arven, bem-vindo, ele chamou calorosamente. Olá, senhor Naoki, disse Arven timidamente, parecendo um pouco sem jeito enquanto mexia na bainha do casaco. A doutora Sada sorriu gentilmente e deu um tapinha de leve na cabeça do filho. Turo ficou no laboratório de pesquisa para terminar um trabalho, então somos só nós dois hoje. Já chega, disse Naoki radiante. Entrem e relaxem. Tem muita comida ali, sirvam-se antes que a cerimônia comece. O doutor Sada assentiu com uma risadinha. Faremos isso. Te vejo em breve. Os dois foram até a área de estar, com Arven logo atrás. Naoki os observou partir com um olhar suave. Mesmo com a expressão rígida e um pouco mal-humorada, Arven permaneceu em silêncio ao lado da mãe, carregando o prato dela, escolhendo um bom lugar e até mesmo esperando por ela antes de se sentar. Que criança adoravelmente desajeitada. Naoki examinou rapidamente o resto da praia. A maioria dos hóspedes ali agora são os pais de Iono, líderes de ginásio como Grusha e rostos conhecidos da cidade de Kozagi, como o prefeito Thomas, a senhora Dantes, o senhor Elif, Ryu, Kelly e Ivan. A praia estava agitada com conversas e risadas sob o sol brilhante da primavera. Assim que Naoki se sentiu satisfeito com a chegada de todos, uma voz familiar o chamou de trás. Ei, Naoki, não estamos atrasados, estamos? Naoki se virou e viu duas pessoas se aproximando pelo calçadão, uma delas acenando entusiasticamente. Era Leon, o campeão de Galar, sorrindo tão brilhantemente quanto sempre. E ao lado dele, uma garota com um elegante casaco de tweed acenava alegremente. Olá, Naoki, ela chamou. Sou a Sônia. O Leon me falou muito sobre você. Naoki piscou surpreso. Sônia, a renomada professora Pokémon em treinamento da região de Galar? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Leon deu um tapinha em seu ombro e riu.
Imaginei que se tentasse chegar aqui sozinho, acabaria perdido no meio do caminho em Paldia, disse ele, envergonhado. Então, arrastei a Sônia para garantir que chegássemos. Naoki levantou uma sobrancelha e provocou. Sinceramente, não tenho certeza se estou acostumado com a ideia de você não se perder. Sônia caiu na gargalhada. Exatamente, ela disse. Esse cara, até mesmo encontrar um estádio de batalha a tempo já é um milagre para ele. Ei, não venham atrás de mim. Leon protestou, coçando a nuca com um sorriso envergonhado. Naoki riu baixinho e acenou para que eles se aproximassem. Entrem. A cerimônia vai começar. Encontrem um lugar e aproveitem. Consegui! Leon e Sônia disseram em uníssono, correndo para se juntar aos outros convidados. Leon e Sônia também encontraram seus lugares no meio da multidão. Agora que todos os convidados haviam chegado, o casamento começou oficialmente. O pai de Yono, elegantemente vestido para a ocasião, pegou o braço da filha e a conduziu lentamente pelo longo tapete vermelho. Seus passos eram firmes, mas seus olhos avermelhados revelavam as emoções que lhe agitavam o coração. Quando chegaram à frente, ele gentilmente colocou a mão de Yono na de Naoki. Vendo o tremor nas mãos do homem, Naoki se inclinou um pouco para frente e prometeu sinceramente, eu cuidarei bem dela. O pai de Yono assentiu levemente com a garganta apertada de emoção, e então recuou para a multidão. Silenciosamente enxugou os olhos com um lenço, não querendo que a filha visse suas lágrimas. Naoki segurou firmemente a mão de Yono e juntos caminharam em direção a Geeta, que estava oficiando a cerimônia como testemunha. Geeta sorriu calorosamente para eles, então se virou para falar com os convidados. Boa tarde a todos, amigos, familiares, convidados de honra, disse Geeta, sua voz ecoando claramente sobre o som suave das ondas. Neste dia repleto de alegria e amor, sinto-me honrada por estar aqui como testemunha deste lindo momento, para oferecer minhas sinceras bênçãos. Tenho acompanhado a aproximação desses dois ao longo do tempo, em meio às reviravoltas da vida. Fico muito feliz em vê-los unir suas vidas hoje. É claro que a jornada pela frente nem sempre será tranquila, haverá provações e dificuldades, como sempre, mas de mãos dadas, eles as enfrentarão juntos. Enquanto Geeta falava, o olhar de Naoki não deixou Yono. Naquele momento ele mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Seu mundo inteiro estava repleto do brilho dos olhos dela, do calor do seu sorriso. Daquele dia em diante, eles construiriam sua casa juntos, cuidariam de seus Pokémon juntos e envelheceriam juntos. Não importava o quanto tempo mudasse o mundo, eles sempre teriam um ao outro. Entre os convidados, a mãe de Yono enxugou os olhos, incapaz de conter as lágrimas. A filha deles havia crescido, e a partir daquele momento, começaria um novo capítulo de sua vida com o marido ao seu lado. Embora a tristeza da despedida fosse intensa, ela foi superada por uma alegria profunda e sincera. A filha deles não era mais uma garotinha, mas uma mulher pronta para trilhar seu próprio caminho. Geeta terminou seu discurso com um sorriso caloroso. Por fim, desejo a vocês dois amor sem fim, companheirismo para a vida toda e felicidade eterna. E a todos os nossos convidados, desejo muita saúde e dias brilhantes pela frente. Obrigada por estarem aqui. Pará. Uma onda de aplausos calorosos e sinceros irrompeu da multidão. A luz dourada do sol brilhava sobre o mar azul, e a brisa do oceano carregava as bênçãos sinceras de todos para os recém-casados. Entre os convidados, Arven olhou secretamente para a doutora Sada, que estava batendo palmas com um sorriso gentil no rosto. Pela primeira vez, não houve conversas sobre Pokémon antigos, nem sobre projetos de pesquisa, nem sobre divisões frias criadas pelas profundezas da Área Zero. Aqui eles eram apenas mãe e filho, presentes no casamento de um querido amigo, como qualquer família comum. Pouco antes, o Dr. Sada havia dito discretamente a Arven algo que ficou na memória dele. Ela disse, quando você se casar um dia, ficarei tão feliz por você quanto estou agora. Assustado, Arven olhou para cima e viu o Dr. Sada se virando para ele. O que houve, Arven? Ela perguntou preocupada. Nada. Arven disse rapidamente, acenando com as mãos. Então venha, disse ela, sorrindo gentilmente. Vamos aproveitar este lindo dia. O rancho do Naoki sempre tem a comida mais deliciosa, sabia? Arven olhou para a mãe por um longo segundo e então assentiu vigorosamente. Sim. Naquele momento, seu coração se sentiu mais leve do que há muito tempo, como se a felicidade o envolvesse por inteiro, quente e real. Que sensação maravilhosa, pensou Arven. Eu realmente espero que o tempo possa parar aqui assim. Capítulo 603. Lar. Na verdade, foram realizados 2 casamentos, um para humanos e outro apenas para Pokémon. O casamento humano ocorreu nas praias brilhantes da cidade de Kozagi, enquanto o casamento exclusivo de Pokémon ocorreu no topo da grande árvore do mundo. Calyrex, Mewtwo e Giratina expressaram o desejo de comparecer ao casamento de Naoki, mas Naoki estava preocupado que a aparição deles causasse muito rebuliço e arriscasse expor sua verdadeira identidade. Então ele decidiu realizar um segundo casamento especial na Árvore do Mundo, uma celebração com a presença apenas de Pokémon. Dessa forma, ninguém ficaria de fora. O casamento humano continuou até por volta das 3 da tarde. Depois, Naoki e Nemona curtiram uma emocionante batalha Pokémon na praia, arrancando aplausos dos convidados restantes. Quando a batalha terminou, convidados do mundo inteiro começaram a se preparar para partir. Como a cidade de Kozagi não tinha aeroporto, Naoki providenciou que sua equipe esforçada Dragonite servisse como transporte. Uau, obrigado por emprestar seu Dragonite para uma carona, disse o professor Carvalho, acariciando as escamas quentes do Dragonite e cumprimentando-o com um sorriso brilhante. Obrigada, Dragonite. Dragonite piou alegremente. Tó. O professor Carvalho subiu em suas costas e acenou entusiasticamente. Adeus, Naoki. Desejo a você uma vida inteira de felicidade.
Adeus, professor Carvalho. Naoki acenou calorosamente de volta. Seguindo o professor Carvalho, convidados como Cynthia, Steven Stone e Alder também partiram um após o outro, cada um montado em um Dragonite em direção ao céu. Quando chegou a vez de Nemona, ela fixou seu olhar em um dos Dragonite de Naoki, seus olhos brilhando de excitação. Senhorita, seu carro está pronto, chamou seu mordomo educadamente, segurando a porta aberta. Mas Nemona sorriu e disse, Senhor Naoki, eu também quero montar num Dragonite. Naoki riu. Claro, por aqui. Ele chamou outro Dragonite, e Nemona praticamente saltou de costas para ele. Incrível, exclamou Nemona. Ela acenou para o mordomo, dando adeus. Senhor Ramos, eu vou para casa primeiro. Dragonite, vamos voar. Com um bater de asas fortes, o Dragonite a carregou para o céu. O Dr. Sada se aproximou em seguida com Arvin seguindo de perto. Enquanto Naoki preparava um Dragonite para eles, Arvin de repente reuniu coragem e perguntou. Senhor Naoki, eu poderia, talvez pegar uma cópia do vídeo do casamento mais tarde? Naoki piscou surpreso, mas sorriu rapidamente ao perceber o olhar de timidez esperançosa nos olhos de Arvin. Claro, disse Naoki, calorosamente. Enviarei para você pelo aplicativo Poké Delivery mais tarde. Obrigado, Arvin disse rapidamente. O Dr. Sada riu baixinho e acenou. Até a próxima, Naoki. Parabéns de novo. Muito obrigado, disse Naoki, curvando-se levemente em gratidão enquanto os observava decolar. Não muito longe dali, Jetta e Rika estavam juntas, com sorrisos brilhantes nos rostos. Ah, é tão reconfortante. Jetta disse, juntando as mãos com os olhos brilhando. Rika permaneceu em silêncio, mas o canto da boca se ergueu ligeiramente. Era evidente que ela concordava. Leon e Sônia planejaram originalmente perguntar a Naoki sobre Eternatus e as lendas de Sword and Shield, mas vendo quão especial era o dia, eles trocaram um olhar e silenciosamente decidiram deixar isso para outra hora. Logo, os moradores da cidade e os parentes de Yono também partiram, voltando para casa com o coração cheio e sorrisos. No final, apenas Naoki, Yono e seus pais permaneceram na praia tranquila. Os olhos dos pais dela estavam levemente vermelhos, eles claramente tinham chorado antes. Ao vê-los assim, Yono ficou com o nariz azedo, e ela não conseguiu mais se conter. Correu direto para os braços deles com as lágrimas finalmente escorrendo. Mãe, pai, não importa o que aconteça, eu sempre serei sua filha, disse ela com a voz trêmula. Viremos visitá-los em Levincia sempre que pudermos. Sua mãe deu um tapinha gentil em suas costas, sua expressão suave e cheia de amor. Contanto que você esteja feliz, é tudo o que desejamos, disse ela com ternura. Agora você precisa se acalmar direito, parar de correr por aí como um torchique em chamas o tempo todo. Yono fungou. Eu não corro tanto assim. E essas suas transmissões ao vivo, acrescentou a mãe meio repreendendo, meio rindo. Sua vida não é um show para os outros assistirem. Lembre-se de viver para si mesma, ok? Eu sei, disse Yono rapidamente, abraçando-os ainda mais forte. Não se preocupem, sua filha já está realmente crescida. Ao ver isso, os pais de Yono assentiram calorosamente e então voltaram seus olhares para o genro. O homem soltou um suspiro suave e disse gentilmente, se tiver um tempo livre, venha nos visitar em Levincia. A partir de hoje somos todos uma família. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, pode sempre contar conosco. Ao ouvir essas palavras sinceras, Naoki sentiu uma onda de calor no peito. Ele assentiu com sinceridade. Sim, o casal sorriu e olhou para as horas. Não vamos mais segurá-los. Está ficando tarde. Depois de um dia tão corrido, vocês dois devem estar exaustos. Voltem para o rancho e descansem um pouco. Certo, respondeu Naoki grato. Ele convocou 2 Dragonites para escoltar seus sogros de volta para Levincia. Logo, as silhuetas do Dragonite que partia desapareceram no céu distante, levando sua nova família em segurança para casa. Naoki e Yono ficaram na praia, observando em silêncio até que os Dragonite desaparecessem. Então, Naoki se virou para ela com um sorriso suave. Vamos para casa também. Certo, respondeu Yono, seu coração uma mistura complexa de emoção persistente e esperança brilhante para o futuro. Quando os dois retornaram ao rancho, o relógio já passava das 4 da tarde. A sala de estar estava lotada de presentes de casamento, em pilhas enormes, presentes do professor Carvalho, Cynthia, Steven Stone, Alder e muitos outros. Antes mesmo que Naoki pudesse começar a abrir os presentes, ele recebeu uma ligação no telefone Rotom de Mewtwo. O Pokémon na Árvore do Mundo entrou em contato com ele. Eles queriam organizar sua própria celebração para Naoki e Yono, um casamento com a presença apenas de Pokémon. Naoki riu descontroladamente quando ouviu o convite ansioso. Eu sei. Vamos fazer as malas e ir para lá. Naquela noite, pontualmente às 7 horas, o casamento exclusivo de Pokémon foi realizado no topo da Árvore do Mundo. O encontro foi espetacular. Calyrex, Mewtwo, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Ho-Oh, Giratina, Moltres, Articuno, Zapdos, Jirachi e muitos outros Pokémon lendários e míticos chegaram um após o outro. A praça ao redor do enorme portal de tempo-espaço estava lindamente decorada e transbordava de todos os tipos de comidas deliciosas. Naoki pessoalmente trouxe essas guloseimas do mundo humano, ensopados deliciosos, pão fresco, frutas vermelhas raras, carnes assadas e doces coloridos para todos os gostos. Comparado ao casamento humano formal realizado naquele dia, esta celebração foi simples, relaxante e cheia de pura alegria. Naoki e Yono não precisaram ficar de pé cumprimentando cada convidado. Em vez disso, eles se sentaram ao redor de uma grande fogueira junto com os Pokémon, como se estivessem participando de um grande festival a céu aberto. A luz suave e cintilante da Árvore do Mundo chovia através dos galhos altos acima, fazendo toda a praça brilhar como um sonho. À medida que a noite avançava, muitos Pokémon se aproximaram de Naoki e Yono, cada um trazendo consigo um presente que havia preparado cuidadosamente. Alguns Pokémon ofereciam frutas raras polidas até ficarem com um brilho intenso.
Outros apresentaram belas pedras coletadas com carinho das partes mais profundas de masmorras misteriosas. Havia até coroas antigas de civilizações esquecidas, relíquias brilhantes que irradiavam história e maravilhas. E outros ainda presentearam enormes pepitas de ouro, tesouros que descobriram enquanto exploravam mundos diferentes. Ao ver a montanha de presentes se acumulando ao redor deles, os olhos de Iono brilharam de admiração. Uau! Todos esses presentes são para nós? Naoki riu baixinho, com o coração cheio. Sim, são. Todos prepararam isso para abençoar nosso casamento. Nesse momento, um brilho suave chamou a atenção deles. Flutuando do céu noturno, Jirachi apareceu, carregando algo precioso em suas pequenas mãos. Ele estendeu as palmas das mãos, revelando um fragmento em forma de estrela que brilhava com uma luz de tirar o fôlego. Jirachi sorriu orgulhoso e disse alegremente: peguei isso enquanto perseguia uma estrela cadente. Quero que você fique com isso. Iono gentilmente pegou o fragmento brilhante das pequenas mãos de Jirachi, com os olhos cheios de admiração. É tão lindo. Obrigado, Jirachi. Naoki assentiu calorosamente e acrescentou: obrigado. Nós realmente amamos seu presente. Ao ouvir isso, Jirachi girou alegremente no ar, sua voz ecoando de felicidade. Desde que Naoki goste, Jirachi fica super feliz. Capítulo 604. Lar 2. Depois que Jirachi flutuou em excitação, Mewtwo deu um passo à frente. Com sua expressão calma de sempre, Mewtwo usou seus poderes psíquicos para levitar uma joia radiante de tom rosa que brilhava como um diamante, levando-a até Naoki e Iono. Esta é uma joia psíquica, explicou Mewtwo friamente. Eu a condensei com pura energia psíquica. Naoki encarou a joia com espanto. No momento em que a viu, imediatamente se lembrou do precioso item de batalha de seus estudos. Uma joia psíquica. Essa gema poderia aumentar drasticamente a força dos movimentos do tipo psíquico. E a energia armazenada nela poderia até ser absorvida por Pokémon do tipo psíquico para aumentar seu poder natural. Então as gemas de atributos são condensadas de pura energia elemental. Naoki ficou maravilhado. O valor do presente de Mewtwo era incomensurável. Ele rapidamente abaixou a cabeça em agradecimento. Mewtwo observou em silêncio por um momento e então disse em voz baixa: sério, sou eu quem deveria lhe agradecer. Depois de falar, Mewtwo flutuou graciosamente para o lado, dando espaço para o próximo convidado. Naoki sorriu. Ele entendeu perfeitamente as palavras de Mewtwo. Naquele momento, Calyrex deslizou até nós. O rei da colheita olhou para Naoki gentilmente e falou com sua voz gentil: Naoki, uma vez eu perdi tudo. Eu não tinha ninguém, nem reino nem amigos. Não tenho nada de grandioso para lhe oferecer hoje. Só isso. Calyrex ergueu uma coroa de flores tecida com videiras etéreas e pequenas flores brilhantes. Eu mesmo fiz isso. Ele carrega minha bênção e nunca irá murchar. Anteriormente, Calyrex havia pesquisado secretamente os costumes humanos usando o Rotom Telefone. Ele descobriu que dar uma coroa de flores como presente de casamento simbolizava amor eterno e um vínculo inquebrável. Foi um gesto da mais profunda sinceridade do antigo rei para com seu fiel seguidor. O coração de Naoki se encheu de emoção. Palavras pareciam pequenas em um momento como aquele. Mesmo assim, ele se curvou profundamente e disse: obrigado, Calyrex. Calyrex assentiu com dignidade e flutuou de volta para seu lugar entre os Pokémon. Então, um grito brilhante perfurou o ar da noite. Ho apareceu, voando majestosamente pelo céu. Enquanto voava, deixou para trás um arco-íris brilhante que se arqueava lindamente sobre toda a praça da árvore do mundo. Na tradição Johto, dizia-se que ver Ho e seu arco-íris era um sinal de grande felicidade. Naoki entendeu imediatamente. O arco-íris foi o presente de bênção de Ho para ele e Iono. Obrigado, Ho. Naoki gritou. Muito obrigada, Ho. Iono ecoou com a voz cheia de admiração. Ho deu uma volta, liberando uma onda de luz dourada que aqueceu a praça, e então pousou graciosamente no topo de um dos grandes galhos da árvore do mundo. Comparado à grande exibição de Ho, o presente de Rayquaza foi, no verdadeiro estilo Rayquaza, muito mais simples e muito mais rude. Descendo do céu, o Pokémon às alturas deixou cair um grande pacote de pedras brilhantes aos pés de Naoki. Olhando mais de perto, percebi que eram pedras da lua, cada uma carregada de energia cósmica. Naoki piscou surpreso. Não eram pedras comuns. Eram fragmentos que Rayquaza havia coletado enquanto se banqueteava com meteoritos no espaço. Segundo a história, enquanto patrulhava a atmosfera da Terra, Rayquaza encontrou uma nave espacial pilotada por Pokémon de outro planeta. Esses visitantes tentaram invadir o domínio de Rayquaza. Rayquaza, sendo extremamente territorial, rapidamente os expulsou. E como bônus, ele havia saqueado a nave deles, roubando as pedras cósmicas que eles haviam coletado. Quando Naoki viu a montanha de pedras da lua empilhadas diante dele, ele mal podia acreditar no que via. Meu Deus! O Rayquaza acabou de saquear o inventário inteiro de uma nave Clefairy? Ainda precisava de mais confirmação científica se Clefairy era realmente um Pokémon do espaço, mas naquele momento, esse pensamento estava muito longe da mente de Naoki. Obrigado, Rayquaza, disse Naoki curvando-se sinceramente. Rayquaza simplesmente soltou um rugido satisfeito e flutuou de volta para o céu, claramente não se incomodando com nada tão trivial quanto um agradecimento. Ao lado, Groudon e Kyogre, que estavam assistindo silenciosamente a cerimônia, congelaram de repente. Espera, o quê? Eles também deveriam trazer presentes? Por que ninguém avisou? Giratina, espreitando por perto e observando o caos se desenrolar, quase caiu na gargalhada. Esses deuses desajeitados da terra e do mar. Seus presentes não são nada comparados ao que preparei. Com um estrondo alto, Giratina fez uma grande entrada. Um portal giratório para o mundo reverso se abriu acima da praça, crepitando de energia. Dela, despencou um objeto enorme e brilhante que caiu no chão com um baque pesado. Era um diamante.
Não era qualquer diamante, mas um diamante tão enorme que era maior que um humano adulto. Ele brilhava tanto sob a luz do fogo que Naoki, Iono e todos os Pokémon ao redor tiveram que proteger os olhos. Um tremor claro percorreu o chão quando a joia caiu. Naoki ficou ali completamente atordoado com a boca ligeiramente aberta. Iono ao seu lado estava igualmente sem palavras. Giratina flutuava orgulhosamente acima, com suas asas douradas bem esticadas, praticamente irradiando presunção. Não era apenas um diamante. Era o ápice de seus ganhos como celebridade de primeira linha da internet, investido sem hesitação para preparar o presente de casamento perfeito para Naoki e Iono. Naoki engoliu em seco e sussurrou baixinho. Diamantes. Diamantes tão grandes são mesmo reais? Giratina poderia ter sido enganado de alguma forma? Iono, igualmente abalado, murmurou, eu também nunca vi nada parecido. Mas observando a expressão confiante e quase infantilmente orgulhosa de Giratina, Naoki decidiu que era melhor não questionar. Não importava se o diamante era natural ou não. Obrigado, Giratina, disse Naoki calorosamente. Ele olhou para Groudon e Kyogre, que ainda pareciam nervosos e culpados por não terem trazido nada. E obrigado, Groudon e Kyogre também. Sinceramente, os presentes não são o importante. Só ter todos vocês aqui para comemorar conosco já nos deixa felizes. Ao ouvir isso, Groudon e Kyogre relaxaram visivelmente, soltando rosnados baixos e aliviados. Ainda assim, no fundo, eles silenciosamente prometeram encontrar uma maneira de compensar Naoki e Iono no futuro. A parte de troca de presentes da celebração chegou ao fim. Naoki respirou fundo e deu um passo à frente para se dirigir aos presentes. Preparei muita comida para todos, disse ele, sorrindo largamente. Por favor, sirvam-se e aproveitem. Pom! Um coro alegre de vozes de Pokémon ecoou pela noite. Sob o suave crepitar das fogueiras e a luz cintilante da copa da árvore do mundo, os Pokémon ansiosamente invadiram as mesas cheias de comida. Pratos de frutas vermelhas frescas torradas, doces recheados com geleia de lumbelre, pofins cobertos de mel, carnes grelhadas na brasa e sucos de frutas vermelhas espumantes estavam espalhados em longas mesas de madeira. Os Pokémon riram, mordiscaram e comemoraram juntos. Alguns, no entanto, permaneceram curiosos perto de Naoki. Um pequeno Pokémon aventureiro levantou uma pata e perguntou seriamente. Chafu? Então, se os humanos gostam uns dos outros, eles também botam ovos como os Pokémon. Iono, que havia comido as sementes crocantes tradutoras, entendeu instantaneamente o que o Pokémon queria dizer, e seu rosto ficou vermelho. Naoki tossiu levemente. Bem, isso depende do destino, ele disse com tato. Os Pokémon inclinaram a cabeça, confusos. Com medo de que eles começassem a fazer perguntas ainda mais estranhas e absurdas, Naoki rapidamente acrescentou. Resumindo, é a mesma coisa para humanos e Pokémon. Quando dois seres se amam, eles podem formar uma família e se tornar pais. Ao ouvir isso, os Pokémon ao redor deles assentiram em compreensão. Um Tatsugiri particularmente animado saltou alegremente. Bem, então eu ajudo o Naoki a cuidar dos ovos dele. Chafu. Alguns Treecticos entraram na conversa alegremente, acenando com seus bracinhos para mostrar sua vontade de ajudar também. Para não ficar atrás, a irmã Indedei correu para frente, parecendo um pouco ansiosa. Ela queria deixar claro que assumiria a responsabilidade por todas as tarefas de cuidado das crianças. Naoki ficou sem palavras. Pelo canto do olho, ele até viu Mewtwo normalmente tão reservado, mostrando um olhar estranhamente sério, como se também estivesse se preparando para se voluntariar. Naquele momento, Naoki simplesmente desistiu de resistir e escolheu internamente apenas deitar e aceitar seu destino. O animado banquete de casamento na árvore do mundo continuou alegremente até tarde da noite. Eventualmente, muitos Pokémon ficaram sonolentos demais para continuar, cochilando um por um ao redor da fogueira. Vendo isso, Naoki se levantou e anunciou suavemente que era hora de acabar com a festa. Ele e Iono, junto com Koraidon, Ciclizar e os outros, se despediram dos Pokémon que se reuniam e voltaram para o rancho. Já era noite alta. Depois de acomodar delicadamente o Ciclizar e o Pokémon mais jovem em seus confortáveis lugares de descanso, Naoki não foi imediatamente para a cama. Em vez disso, pegou a mão de Iono e a conduziu em direção ao portão de entrada do rancho. A noite estava fresca e silenciosa. O luar prateado derramava-se suavemente sobre os campos. Iono, intrigada, perguntou, já é tão tarde. Há mais alguma coisa que precisamos fazer? Naoki sorriu, mas não disse nada. Em vez disso, ele estendeu a mão até a antiga placa do rancho, aquela que sempre dizia Rancho Naoki, e a removeu cuidadosamente. No lugar, ele pendurou uma placa de madeira novinha em folha, recém-esculpida e polida. Sob o suave luar, Iono se aproximou e sussurrou em voz alta as novas palavras que viu. Casa na árvore. É isso mesmo, disse Naoki, com a voz baixa e cheia de ternura. Esta é a nossa casa agora. Ele se virou para olhá-la. Seu olhar era suave, mas firme. Ele sabia o quanto Iono havia mudado para ele. Antigamente, ela vivia cercada por luzes brilhantes, câmeras e o burburinho das transmissões ao vivo. Se fosse ela mesma, provavelmente teria transmitido o casamento de hoje ao vivo para seus fãs do mundo todo. Mas hoje, ela não fez nada disso. Ela escolheu manter o casamento simples e privado, só para que pudessem aproveitar esse dia juntos e em silêncio. Afinal, o amor é feito de compromisso e compreensão. Naoki percebeu que ele também queria fazer mudanças por ela. Ele apoiaria os sonhos de Iono. Apoiaria seus hobbies. Talvez até compartilhasse a vida no rancho ocasionalmente por meio de transmissões ao vivo, para mostrar ao mundo como a vida com Pokémon pode ser maravilhosa. Talvez alguns jovens também possam se inspirar a se apaixonar pela agricultura e pela vida no rancho, depois de verem a felicidade simples que eles compartilhavam aqui. Perdido nesses pensamentos, Naoki não percebeu que Iono havia desviado o olhar da placa para ele. Ela inclinou a cabeça e perguntou suavemente, no que você está pensando? Naoki piscou e voltou a si. Ele balançou a cabeça levemente e se aproximou dela.
Sem dizer mais nada, ele gentilmente a abraçou, puxando-a para um abraço caloroso. Iono ficou rígida por um segundo, assustada, e então relaxou lentamente contra ele. Não é nada, murmurou Naoki. Eu só tenho uma coisa para dizer. O que foi? Perguntou Iono, com a voz igualmente suave. Naoki sorriu contra o cabelo dela. Eu te amo, ele disse. Capítulo 605. Especialidades do Labirinto Misterioso. 1. A primavera do ano 202 do calendário da Aliança foi mais quente do que o normal. A neve do inverno derreteu, transformando-se em nutrientes ricos, infiltrando-se na terra, e os campos por toda a terra explodiram em vida vibrante. Árvores frutíferas curvavam-se pesadas com a abundância da colheita. Flores silvestres cobriam os prados. Nas encostas, mudas jovens estendiam-se ansiosas em direção ao sol. Em uma caverna escondida na encosta, um Greeden, que passará o inverno inteiro cochilando, acordou lentamente. Esfregou os olhos sonolentos e empurrou para o lado a pedra que bloqueava sua toca. A luz quente e brilhante do sol entrava. O Greeden bocejou, a brisa suave da primavera agitando seu pelo. Seu estômago roncou alto. Era a hora de tomar café da manhã. Com energia renovada, o Greeden correu para a fresca manhã de primavera. Não demorou muito para que encontrasse uma árvore frutífera carregada de frutas suculentas e carnudas. Com os olhos brilhando de entusiasmo, saltou agilmente para os galhos. Estendendo suas pequenas patinhas em direção a uma fruta de aparência particularmente deliciosa, ele estava prestes a agarrá-la quando uma rajada repentina de vento derrubou Greeden do galho. Ele caiu desajeitadamente na grama abaixo, rolou 2 vezes e saltou para cima, chiando furiosamente para o céu. Acima, um Tylon passou em alta velocidade sem um pingo de desculpas, surfando no vento a toda velocidade. O Tylon voou alto sobre os prados, depois através de densas florestas e rios sinuosos, até finalmente chegar a um rancho movimentado e animado. Ele circulou uma vez acima da cabeça, procurando um lugar para pousar e finalmente pousou no telhado para descansar. De baixo, vozes humanas subiam. Vou trabalhar. Iono saiu pela porta da frente, sua voz animada ecoando no ar fresco da manhã. Ela ficou na ponta dos pés e beijou a bochecha de Naoki, sorrindo radiante. Então, com um movimento de mão, ela chamou Dragonite, pulou em suas costas e acenou alegremente para Naoki. Até mais. Tchau, Griavard. Ela se abaixou para acariciar a cabeça macia de Griavard carinhosamente. O pequeno Pokémon cão fantasma abanou o rabo furiosamente, praticamente vibrando de excitação. Voe com segurança. Naoki gritou de volta, parado sob o beiral enquanto observava Iono alçar voo, com o sol da manhã emoldurando-os em dourado. Ele ficou ali, olhando para cima, até que suas figuras desapareceram nas nuvens. Voltando-se para o rancho, Naoki respirou fundo. Hoje foi mais um dia lindo e ainda há trabalho a ser feito. As terras agrícolas que permaneceram adormecidas sob a neve do inverno, estavam prontas para serem trazidas de volta à vida. Naoki já havia comprado sementes com antecedência. Agora era a hora de semear as safras da nova estação. Com a ajuda de Gogoat, Dugtrio e outros Pokémon, Naoki começou a trabalhar, arando o solo rico, plantando sementes e regando as fileiras cuidadosamente. Enquanto trabalhava, ele não conseguia deixar de sentir que, além de estar casado agora, a vida era tão pacífica e gratificante quanto sempre fora. Nesse momento, Sylveon veio saltitando, cheio de energia. Bui, Naoki, qual é o nosso plano para hoje? Naoki riu baixinho, já acostumado com a curiosidade sem limites de Sylveon. Planos, hein? Bem, primeiro preciso consertar a cerca que um Pokémon selvagem derrubou. Os olhos de Sylveon brilharam de interesse. Buiei? E depois disso? Naoki pensou por um momento. Depois preciso ir ao pomar e colher frutas. Depois disso empacotamos o que sobrar e mandamos para as lojas da cidade. Vários cafés de sobremesas e lojas de lanches Pokémon na cidade de Kozaji tinham pedidos constantes de frutas de seu rancho. Buii! Isso é muito, Sylveon murmurou, suas antenas em forma de fita se contraindo pensativamente. Mas Sylveon ainda não estava satisfeito e continuou. Buiui! E depois de colher frutas? Naoki riu e respondeu, então será hora de começar a fazer o almoço para todos. Com essas palavras, o comportamento de Sylveon mudou imediatamente. Ao ver o rosto ansioso de Sylveon, Naoki não conseguiu evitar rir. Tudo bem, disse ele, afagando o pelo de Sylveon. Não se preocupe, eu não esqueci. Depois do almoço, eu te ajudo com o treinamento para você ficar mais forte, ok? Ao ouvir isso, a preocupação de Sylveon desapareceu instantaneamente. Seus olhos brilharam de alegria e ele pulou de alegria, gritando, vui! Ótimo! Depois de terminar o plantio, Naoki pegou suas ferramentas e foi em direção às cercas do pasto, que haviam sofrido alguns danos durante o inverno. Enquanto ele se afastava, o Gogoat que estava descansando ao sol ali perto se mexeu. Eles se levantaram e trotaram em direção aos campos recém-plantados com determinação. No momento seguinte, uma poderosa energia do tipo grama irrompeu de seus corpos, lavando o solo como uma maré invisível. Onde quer que a energia fluísse, as sementes enterradas há poucos momentos de repente ganhavam vida. Num piscar de olhos, brotos verdes e exuberantes brotaram e então, quase magicamente, as plantações carregadas de frutas maduras encheram os campos. O Gogoat gritou satisfeito, admirando o trabalho deles. Naoki ficaria emocionado quando visse isso. Satisfeitos com sua contribuição secreta, os Gogoat retiraram-se silenciosamente, misturando-se novamente à vida pacífica do rancho, escondendo sua boa ação sem buscar elogios. Enquanto isso, Naoki inspecionava as cercas ao redor do pomar. Tem aparecido mais Pokémon selvagens por aqui ultimamente, Naoki murmurou para si mesmo. Talvez fosse porque o inverno tinha acabado e os Pokémon que tinham lutado contra o frio estavam finalmente saindo para procurar comida. Olhando para o pedaço de cerca quebrada, Naoki franziu a testa levemente.
Ele sempre fora leniente com os Pokémon selvagens que se infiltravam no rancho. Com as abundantes árvores frutíferas e plantações frescas, Naoki nunca se importava se os Pokémon famintos pegassem emprestado um pouco de comida para sobreviver. Afinal, esta terra foi feita para ser compartilhada. Koraidon, parado ali perto, inclinou a cabeça, notando a cerca quebrada. Ele soltou um ruído estrondoso, voluntariando-se no local. Se Naoki precisasse, Koraidon estava pronto para proteger o pomar ferozmente e afastar qualquer encrenqueiro. Vendo a expressão séria e a postura arrogante de Koraidon, Naoki riu calorosamente. Obrigado, amigo, ele disse, mas está tudo bem. Koraidon parecia confuso. Naoki apontou para a parte quebrada e explicou gentilmente, viu só? O dano não é pequeno. É uma área ampla. Significa que o Pokémon que conseguiu passar provavelmente era grande e não conseguiu voar por cima da cerca. Não teve escolha a não ser forçar a entrada. Koraidon bufou pensativo, batendo as patas no chão. Está tudo bem, disse Naoki com um sorriso. Vou só instalar um portãozinho aqui. Dessa forma, se Pokémon maiores quiserem passar no futuro, eles não precisarão quebrar nada. Ele olhou através dos campos abertos em direção às florestas além. O inverno tinha sido rigoroso. Naqueles meses, a comida teria sido escassa para os Pokémon selvagens. Muitos deles provavelmente estavam famintos com frio e desesperados. Agora que a primavera estava voltando, as frutas silvestres logo cresceriam selvagens novamente, e as frutas da floresta se tornariam abundantes. A essa altura, os visitantes selvagens não teriam mais motivos para entrar furtivamente no rancho. Naoki acreditava que todos, humanos e Pokémon, viviam juntos sob o mesmo céu. Era justo ajudar quando os outros precisavam. Koraidon resmungou em compreensão. Com os reparos concluídos, Naoki pendurou as ferramentas no ombro e começou a voltar para a casa da fazenda. Mas quando Naoki passou pelos campos e avistou um mar de plantações maduras, ele congelou. Espere um minuto. Quem fez isso? As sementes tinham acabado de ser plantadas, mas as colheitas já estavam totalmente maduras. Se não fossem colhidas logo, começariam a cair no chão e apodrecer por estarem maduras demais. Se esse ciclo continuasse se repetindo, plantar, amadurecer instantaneamente, colher, ele ficaria completamente exausto todos os dias. Havia alguns Pokémon no rancho que podiam acelerar o crescimento das plantações, mas no momento em que Naoki olhou atentamente para o campo, ele imediatamente soube quem eram os culpados. Os tomates cultivados pelo Gogoat absorveram uma grande quantidade de energia do tipo grama e amadureceram. Naoki deu uma palmada no rosto. De repente, ele se lembrou. Da última vez, ele havia dito especificamente ao Gogoat que ao ajudar as plantações a crescer, eles deveriam usar apenas um pouco de energia do tipo grama para impulsionar o crescimento saudável, não tudo de uma vez. Eles não eram fazendeiros NPCs em um jogo que podiam colher sem parar e nunca precisariam descansar. Pensando nisso, Naoki foi em direção ao rebanho Gogoat. Quando os encontrou, ele explicou pacientemente a situação. Os Gogoat ouviram atentamente, mas suas expressões estavam cheias de confusão. Não seria bom se ajudássemos as plantações a crescerem instantaneamente? Assim, Naoki pode colher mais rápido e ganhar muito dinheiro. Naoki sorriu e se agachou até a altura deles. Porque ele disse calorosamente, esse tipo de vida seria muito corrido. Ele pintou o quadro para eles. Imaginem se eu plantasse sementes de manhã, vocês as fizessem crescer instantaneamente? Eu as colhesse à tarde e então repetissemos tudo na manhã seguinte. Repetidamente. Dia após dia. Ano após ano. Gogoat imaginou isso, Naoki trabalhando sem parar nos campos, nunca descansando, nunca rindo sob o sol com eles. Isso é horrível. Naoki riu e estendeu a mão, coçando suas cabeças carinhosamente. Então, veja bem, a vida não é só trabalho. É aproveitar os momentos também. Além disso, o dinheiro não nos falta. O Gogoat, finalmente entendendo, assentiu vigorosamente. Entendi. Ótimo, riu Naoki. Agora vá brincar um pouco. O Gogoat saiu trotando alegremente. Naoki voltou-se para os campos com a intenção de verificar o crescimento das outras plantações. Mas, nesse momento, o telefone Arceus preso ao seu cinto começou a vibrar. O coração de Naoki disparou. Houve novas informações sobre Mew e Ted de Ursa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 606. Especialidades do Labirinto Misterioso 2. Desde que esses dois Pokémon partiram em sua aventura no calabouço misterioso durante o Ano Novo, eles não retornaram. Naoki só conseguia acompanhá-los recebendo atualizações ocasionais pelo seu telefone Arceus. Ele tocou na tela. Uma série de novos registros de expedição apareceu. Seus Pokémon Mew e Ted de Ursa descobriram a Caverna Fantasma. Mew e Ted de Ursa entraram na Caverna Fantasma e depois de explorar, encontraram um grande número de sementes do Renascimento. Lembrando o quanto você ama plantar sementes e cultivar plantações, Mew e Ted de Ursa decidiram trazer essas sementes do Renascimento de volta como um presente para você. No caminho de volta, Mew e Ted de Ursa acidentalmente se perderam e foram parar em uma passagem lateral. Dentro da área escondida, eles descobriram um estoque de sementes da alegria e sementes da perdição. E Mew e Ted de Ursa pegaram todas as sementes da alegria. Mew e Ted de Ursa encontraram um poderoso Cetelix. Após uma dura batalha, Mew e Ted de Ursa derrotaram Cetelix, descobriram o cofre do tesouro que ele guardava e encontraram sementes douradas escondidas lá dentro. O fluxo de informações foi interrompido por enquanto, indicando que Mew e Ted de Ursa provavelmente estavam descansando. Naoki olhou fixamente para a tela, piscando em espanto.
Sementes do renascimento, sementes de alegria, sementes de ouro. Esses definitivamente pareciam tesouros nativos do mundo das equipes de resgate do Masmorra Misteriosa, não é mesmo? Felizmente, o telefone Arceus tinha um recurso para inspecionar itens desconhecidos. Curioso, Naoki rapidamente tocou em cada uma das sementes para ver seus detalhes. No instante seguinte, uma série de descrições apareceu na tela. Semente de renascimento ressurreição. Restaura toda a vida e energia de um Pokémon quando consumida. Quando plantada, ela se transforma na plantação especial, erva da ressurreição. Semente da felicidade e alegria. Uma semente repleta de poder mágico. Quando consumida, aumenta o nível do Pokémon em 1. Não pode ser plantada. Semente da perdição. Uma semente contaminada pelo infortúnio. Quando consumida, reduz o nível do Pokémon em 1. Não pode ser plantada. Semente dourada. Um tesouro raro comparável ao ouro maciço. Quando consumida, aumenta significativamente a força de um Pokémon, aumentando seu nível em 5. Não pode ser plantada. Naoki olhou fixamente para a tela, murmurando para si mesmo. Então eles realmente são tesouros do mundo do Masmorra Misteriosa. Ao ver os efeitos incríveis dessas sementes, ele não pôde deixar de imaginar. Se ele tivesse 100 sementes da felicidade, ele poderia simplesmente dá-las a um Pokémon e atingir instantaneamente o nível 100? Claro, no mundo em que ele vivia agora, não havia um sistema formal de níveis como nos jogos, mas o conceito ainda era fácil de entender. Subir de nível aqui era o mesmo que fortalecer um Pokémon por meio de treinamento, batalhas, exercícios especiais. Qualquer tipo de crescimento e melhoria era, em essência, subir de nível. E para os Pokémon, essas sementes não eram diferentes dos tesouros milagrosos frequentemente encontrados em histórias de fantasia, do tipo que podem aumentar o poder de alguém da noite para o dia. Naoki não conseguiu esconder sua excitação. Principalmente sabendo que Meu e Ted de Ursa coletaram todas essas sementes só porque se lembraram de que ele gostava de plantar coisas e cultivar plantações, e queriam trazê-las de volta como um presente surpresa para ele. Isso o fez sentir-se profundamente comovido. Foi uma pena, porém, que as sementes da felicidade e as sementes douradas não pudessem ser plantadas. Caso contrário, ele poderia ter cultivado sementes infinitas e simplesmente elevado todos os Pokémon do seu rancho ao auge da forma. Ainda assim, o que ele tinha agora já era incrível. Mesmo uma única semente dourada poderia aumentar significativamente a força de um Pokémon. Para seu ranchinho tranquilo, isso era mais do que suficiente. Pensando melhor, Naoki percebeu que havia possibilidades ainda maiores. Se eu fizer os Pokémon da guilda expedição entrarem no mundo onde Meu e Ted de Ursa estão agora, ele refletiu, e explorarem aquele labirinto, eles poderiam coletar ainda mais dessas sementes. No rancho, a vida deles era tranquila e estável. Seus companheiros Pokémon não precisavam lutar ferozmente todos os dias. Para eles, essas sementes eram um bônus maravilhoso, mas não uma necessidade. Mas e os Pokémon que vivem no topo da árvore do mundo, que regularmente embarcam em expedições e às vezes enfrentam perigos reais? Sementes como essas podem mudar o jogo. Comer sementes da felicidade pode fortalecer rapidamente os membros da equipe de expedição, permitindo que eles explorem mundos ainda mais difíceis, resgatem mais Pokémon e protejam seu lar ainda melhor. Imagine dezenas ou até centenas de Pokémon poderosos, todos efetivamente de nível 100, trabalhando juntos. Esqueça a equipe Rocket. Até a Rainbow Rocket seria esmagada como papel. Naoki sorriu ao pensar nisso, mas rapidamente se conteve. Vamos começar com o mais importante. Mesmo que ele contasse essa ideia aos Pokémon na árvore do mundo agora, eles provavelmente não a entenderiam completamente ainda. Seria melhor esperar até que Meu e Ted de Ursa retornassem. Depois que trouxessem as sementes de volta, ele poderia mostrá-las diretamente à equipe de expedição, explicar seus efeitos claramente e então deixar que todos fizessem seus próprios planos para futuras expedições. Satisfeito com seu pequeno devaneio, Naoki guardou o telefone Arceus de volta no bolso. Ele caminhou em direção aos campos para verificar as plantações novamente. Bem, disse ele, inspecionando os campos pensativamente e embora tenham amadurecido mais rápido do que o esperado, ainda não estão no auge da colheita. Ele se espreguiçou e bocejou preguiçosamente sob o sol quente da tarde. Esqueça, vou colhê-los amanhã. Decidindo pegar leve por uma vez, Naoki sorriu e voltou para a casa da fazenda. Depois do almoço, Iono foi para o ginásio para seu turno, enquanto Naoki ficou no rancho. Foco de hoje, treinar Sylveon. Entre todos os Pokémon que viviam no rancho Sylveon, que sonhava em um dia derrotar um dragão, era definitivamente o candidato mais adequado para eventualmente usar uma das preciosas sementes da felicidade. No entanto, sua força atual ainda era muito baixa. Usar uma semente rara tão cedo seria um desperdício. Afinal, quanto mais tarde um Pokémon crescia, mais lento o progresso naturalmente se tornava. Em termos de jogo, quanto maior o nível, mais pontos de experiência são necessários para ficar mais forte. Antes de fazer qualquer coisa, Naoki se ajoelhou na frente de Sylveon, olhando diretamente nos olhos. Antes de começarmos, quero perguntar mais uma vez, disse ele sério. O dragão que você sonha em derrotar é incrivelmente poderoso. Se quiser chegar a esse nível, precisará passar por um treinamento especial intenso. Não será fácil. Será exaustivo. Você vai se machucar, vai se sujar e haverá dias em que vai querer desistir. Ele fez uma pausa e perguntou, tem certeza de que está pronto para isso? Sylveon não hesitou nem por um instante. Bull! Suas fitas rosas tremulavam de excitação, e a determinação brilhava intensamente em seus olhos grandes e brilhantes. Isso mesmo. Não importava quão difícil fosse a estrada à frente, Sylveon não recuaria. Ele queria se tornar tão forte quanto Gogoat e Coraidon, manter-se firme, derrotar aquele poderoso dragão e se tornar um verdadeiro herói do rancho. O pequeno Sylveon estava transbordando espírito de luta. Naoki sorriu gentilmente e então se virou para olhar para o grupo próximo de evoluções de Eevee, que estavam relaxando e observando. E vocês? Ele perguntou.
O trio de irmãos Vaporeon, Flareon e Jocheon imediatamente deu de ombros em sincronia. Afinal, lutar era cansativo. Vai se machucar? Não, obrigado. Eles preferiam brincar no rancho, relaxar ao sol e de vez em quando roubar lanches. Liafeon e Espion também balançaram a cabeça gentilmente. Lutar também não era o estilo deles. Um deles adorava cuidar tranquilamente dos jardins, cultivando as plantações sob o sol suave. O outro amava nada mais do que ficar esparramado preguiçosamente no lugar mais quente e cochilando por horas. Quanto a Glaceon e Umbreon, os dois irmãos mais velhos, eles já haviam passado há muito tempo de seus dias inquietos de treinamento. Eles estavam felizes agora, simplesmente aproveitando uma vida pacífica, cuidando dos Pokémon mais jovens e relaxando sob as estrelas. E então apareceu o parceiro Eevee. O parceiro Eevee pareceu pensativo por um momento, e então assentiu para si mesmo. De sua perspectiva, ele já tinha um movimento definitivo, impulso evolutivo. A técnica estonteante que reunia a força de todas as 8 Evolutions em uma única explosão. Se Sylveon ficasse mais forte, seu movimento só ficaria ainda mais forte. Em outras palavras, Sylveon ficando mais forte igual ao parceiro Eevee ficando mais forte. Sem levantar uma pata. Sem suar durante nenhum treinamento exaustivo. Quanto mais Sylveon treinava, mais o parceiro Eevee podia simplesmente relaxar e aproveitar os benefícios. O parceiro Eevee se virou para Sylveon e aplaudiu entusiasticamente. Bull! Trabalhe duro, Sylveon. Eu acredito em você. Naquele momento, o parceiro Eevee até sentiu uma nova inspiração surgir em seu coração. Talvez, também devesse encorajar os outros a treinarem mais. Afinal, se todos ficassem mais fortes, ele só teria que continuar dormindo e ficando mais forte por procuração. O parceiro Eevee ficou profundamente comovido com essa estratégia brilhante. Enquanto isso, Sylveon estava no centro do campo, alheio às motivações muito criativas de seus companheiros de equipe. Capítulo 607. As 3 bestas lendárias ficaram chocadas. Treinamento especial para Pokémon era algo em que Naoki tinha bastante experiência. Exercite o corpo, aguce a força de vontade e adquira verdadeiros instintos de batalha por meio do combate prático. Com a ajuda de leite Momo, leite Gogoate e refeições cuidadosamente preparadas, até Pokémon com atributos iniciais fracos podem se tornar aliados poderosos. Infelizmente, ele ainda não havia desenvolvido um prato que pudesse ajudar Sylveon a ficar mais forte, e Naoki sentiu uma pontada de arrependimento por isso. Após uma tarde inteira de treinamento, Sylveon desabou na grama, completamente exausto. Suas fitas em tons pastel caíram no chão e sua língua pendia para fora da boca ofegante. Naoki se aproximou e ofereceu uma garrafa gelada de leite fresco Moomo. Ainda está firme? Sylveon engoliu a bebida com gratidão. À medida que o leite refrescante enchia sua barriga, a energia fluía de volta por seus membros cansados, e o Pokémon se levantou de um salto com um brilho determinado nos olhos. Bué! Naoki sorriu calorosamente. Ótimo! Chega por hoje. Nesse momento, uma voz chamou da entrada do rancho. Naoki se virou e viu um garoto com o uniforme da Academia Uva parado sob a placa de madeira do rancho, lendo em voz alta com uma expressão pensativa. Casa na árvore. Senhor Naoki, o senhor mudou o nome do rancho? É isso mesmo, respondeu Naoki com um aceno de cabeça. O nome antigo era só um substituto. Este aqui me parece mais um lar. Até sua loja online mudou de nome, acrescentou o garoto, pegando seu telefone Rotom e navegando pelo aplicativo. Naoki riu baixinho. O garoto guardou o celular e tirou uma Pokébola do cinto. Senhor Naoki, estou aqui para mais um desafio. Você é sempre bem-vindo, disse Naoki com um sorriso. Ele reconheceu o garoto imediatamente. Ele já havia desafiado o desafio do trovão de Palmote diversas vezes, mas sempre perdia. Mas Naoki admirava seu espírito. Após cada derrota, o garoto voltava, treinava, aprendia e voltava em poucas semanas, determinado a melhorar. Vamos ver o quanto mais forte você ficou desta vez, disse Naoki. Vamos, Quilovatreu, gritou o garoto jogando a Pokébola para o alto. Mostre ao senhor Naoki o quanto chegamos longe. Momentos depois, Quilovatreu jazia esparramado no chão, com os olhos girando. Palmote estava sobre ele, ainda estalando com a estática remanescente de seu soco poderoso. A irmã Indeedee, atuando como juíza, soprou seu apito rapidamente. Fui. Naoki flexionou os ombros e olhou para o campo com um sorriso amigável. Cufa, parece que você ainda está perdendo. O menino se lembrou de seu parceiro desmaiado, sua expressão pensativa enquanto ele repassava a batalha em sua cabeça. Nós voltaremos, prometeu ele com sinceridade. Vamos dar um jeito nisso. Naoki sorriu diante da determinação dele. Assim que o garoto se virou para ir embora, Naoki de repente se lembrou de algo. Espere um segundo. Ele gritou. O menino se virou. Sim, senhor Naoki. Há um novo teste disponível no rancho, ideal para iniciantes, explicou Naoki. Não é preciso ter insígnias de ginásio. Até treinadores novatos podem tentar. Sério? Os olhos do garoto brilharam. Sim. Se você pudesse ajudar a espalhar a notícia para outros que ainda não estão prontos para o julgamento do trovão, seria de grande ajuda, disse Naoki. Ele olhou para Sylveon, que ainda estava se recuperando do treinamento anterior. Sylveon precisava de mais experiência em batalha. Este teste poderia ser perfeito. Estou chamando isso de julgamento do herói, continuou Naoki. Se Sylveon queria se tornar um herói que um dia poderia derrotar dragões, então este era o lugar certo para começar. E de qualquer forma, a maioria dos heróis começa fraca e insegura. Eles só se tornam grandes por meio de provações, dificuldades e sofrimento. O julgamento do herói foi feito sob medida para Sylveon. O menino parecia ansioso. Quero experimentar agora. Naoki olhou para o céu e viu as horas. Hoje não, disse ele rindo. Está ficando tarde e preciso ir buscar minha esposa no trabalho. Espera, sua esposa? Você quer dizer, a líder de ginásio Iono?
Perguntou o garoto, atordoado. Naoki apenas sorriu. Mas Levincy é tão longe daqui. Antes que o garoto pudesse terminar esse pensamento, Naoki montou nas costas de Koraidon. Com um breve aceno, ele gritou, tome cuidado. Até a próxima. Então Koraidon soltou um rugido e num piscar de olhos, os dois desapareceram nas nuvens. O menino olhou para o céu vazio, com a boca aberta. Essa velocidade é insana. Às 4h30 da tarde, Naoki chegou bem na hora para pegar Iono no ginásio Levincia. Foi surpreendentemente a primeira vez que Naoki percebeu que os líderes de ginásio da região de Paldia realmente saíam do trabalho tão cedo. Iono veio trotando alegremente, segurando 2 sacolas cuidadosamente embaladas em suas mãos. Quando ela chegou até ele, Naoki pegou as sacolas e perguntou com curiosidade. O que é tudo isso? Minha mãe deixou no ginásio hoje e me pediu para levar para você. Iono sorriu. São alguns dos lanches locais famosos de Levincia. Naoki riu. Sua mãe gosta mesmo de mim, né? Claro. Iono riu. Ela mesma disse. Ela tirou a sorte grande com um genro como você. Naoki estufou o peito dramaticamente. Quer dizer, quem não gostaria de um genro como eu? Iono bufou, dando-lhe um leve tapinha no ombro. Guarde a ostentação para depois. Vamos para casa primeiro. Koraidon, você comeu bem hoje? Koraidon piou alegremente, seu rabo balançando em sincronia com seu humor relaxado. Os dois subiram nas costas de Koraidon e começaram a viagem para casa sob os tons quentes de rosa do céu noturno. Naoki se virou levemente e perguntou, como estão seus pais? Eu os vi chorando muito no casamento. Eles provavelmente ainda estão um pouco sentimentais, respondeu Iono. É difícil deixar para lá. Naoki assentiu, pensativo. Vamos visitá-los em breve. Também trarei alguns presentes. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Iono. Parece perfeito. Quando retornaram ao rancho, o sol já havia se posto no horizonte. Naoki foi até a cozinha preparar o jantar, enquanto Iono caminhava pelo pasto, ajudando a alimentar os Pokémon durante a noite. Logo já eram 19 horas. Depois do jantar, os Pokémon se espalharam pela sala de estar, brincando e conversando entre si, enquanto Naoki e Iono finalmente se sentaram para abrir os presentes que receberam no dia do casamento. Ao contrário da vida passada de Naoki, os casamentos no mundo Pokémon não eram sobre dinheiro. Os convidados não traziam envelopes com dinheiro. Em vez disso, traziam presentes cuidadosamente escolhidos, cada um repleto de significado e carinho. O presente de Steven Stone foi um par de pulseiras de pedras preciosas delicadamente trabalhadas. Elegantes e discretas, as joias refletiam o gosto de alguém criado em uma família rica e refinada. O professor Carvalho presenteou-os com 2 pokebolas de design exclusivo, feitas à mão e gravadas com delicados emblemas florais que simbolizavam alegria e felicidades. O artesanato e o carinho combinavam perfeitamente com sua idade acadêmica. O presente de Alder, por outro lado, era um pacote de brinquedos e artigos para bebê. Junto com ele, havia um pequeno bilhete escrito à mão. Para o seu futuro pequeno. Naoki olhou para o bilhete em silêncio. Iono, por sua vez, piscou e se aproximou com a voz cheia de admiração. Você com certeza conhece muitos campeões. Naoki esfregou a nuca timidamente. Acho que sim. Então ele riu e acrescentou. Ajudei Alder uma vez quando seu Volcarona estava ferido. Somos amigos desde então. O professor Carvalho veio ao rancho há um ano. Queria dar ao neto e aos outros a chance de conhecer Pokémon raros de perto. Desde então mantivemos contato. Quanto a Cynthia, ela veio aqui em busca de lendas ligadas a Giratina e Arceus. Foi uma visita e tanto. Naoki olhou para Iono com uma sobrancelha erguida. E acho que você provavelmente já consegue adivinhar por que Steven apareceu. Iono pensou por um momento, então seus olhos se arregalaram em compreensão. Você ajudou a parar a batalha entre Groudon e Kyogre em Hoenn. Naoki assentiu com um sorriso. É verdade. Steven sempre foi grato por isso. Ele se recostou, pensativo. Ao longo dos anos, muitas pessoas passaram por este rancho, incluindo estudantes de Paldia, treinadores de outras regiões, viajantes de passagem e até artistas de rua e músicos. Mas muitos deles partiram como amigos. Iono olhou ao redor para o rancho aconchegante, repleto de sons de risadas de Pokémon e do calor do lar. Ela encostou a cabeça no ombro de Naoki. Ao longo dos anos, Naoki conheceu muitas pessoas e vivenciou inúmeras histórias. Iono ouvia em silêncio, sorrindo ocasionalmente ao ouvir trechos do passado de Naoki. Ciclizar e Palmote, aninhados no chão ali perto, também se animaram, com as orelhas se mexendo de interesse enquanto ouviam as histórias. E agora, eu também posso fazer parte disso. Naoki se virou levemente e passou um braço ao redor dela gentilmente. Sim, disse ele. Agora vamos construir juntos. Capítulo 608. As 3 bestas lendárias ficaram chocadas. 2. Por fim, Naoki decidiu não abrir os presentes de casamento restantes. Em vez disso, diminuiu as luzes, sentou-se no sofá ao lado de Iono e do Pokémon e colocou um filme assustador estrelado por Pokémon do tipo fantasma. O filme acompanhava a história de um antigo castelo e dos Pokémon que ali viveram com seu nobre dono. Após a morte do dono, os Pokémon fantasmas nunca mais partiram. Eles permaneceram para trás, vigiando fielmente os corredores vazios do castelo que ele outrora chamara de lar. Décadas depois, um grupo de jovens treinadores em busca de emoção encontraram a propriedade há muito esquecida e decidiram explorá-la. Na tela, os tipos fantasmas eram mais adoráveis do que aterrorizantes. Vários Gengar e Alter pregavam peças travessas nos intrusos, fazendo caretas, atravessando paredes e gargalhando nas sombras. Os Pokémon que observavam Naoki se aconchegaram, tremendo enquanto espiavam por cima das almofadas do sofá. Sylveon agarrou-se a Iono, e até o normalmente destemido Palmote escondeu o rosto na manga de Naoki. Mas Naoki não achou o filme nem um pouco assustador. Aqueles bonecos grandes e roxos eram fofos demais para serem assustadores. Seu olhar se desviou da tela.
Com Iono ao seu lado e os Pokémon que amava ao seu redor, Naoki sentiu-se envolto em um casulo quentinho de alegria. Naquele momento, ele estava completamente satisfeito. Enquanto isso, lá longe, na região de Johto, no alto do pico varrido pelo vento da Torre do Sino, 3 silhuetas majestosas estavam na beira de um penhasco. Entei, Raikou, Suicune. As 3 bestas lendárias permaneceram imóveis sob o céu que desaparecia, seus olhos examinando o horizonte com solenidade. O vento gelado do norte chicoteava suas crinas, agitando pelo flamejante de Entei, a nuvem crepitante de Raikou e as fitas esvoaçantes de Suicune. A tensão era grande. Entei, forte e autoritário, foi o primeiro a falar. Por que Lord Ho nos chamou aqui de repente? Suicune, sereno e quieto como sempre, balançou a cabeça. Não consigo sentir nenhum perigo no mundo. Nada parece estar fora de equilíbrio. Raikou estreitou os olhos, sua voz grave, baixa e pensativa. Será que algo está acontecendo no mundo humano? Os outros 2 se viraram para olhar, com olhos sérios. Todos se lembraram. Centenas de anos atrás, quando os humanos trouxeram a guerra e o caos, a Torre do Sino ardeu em chamas. O refúgio sagrado de Ho foi perdido, e a tragédia se desenrolou sob os céus esfumaçados. Se for a mesma coisa que naquela época rosnou Entei, então o mundo pode estar caminhando para a ruína mais uma vez. Pokémon de todos os lugares podem perder seus lares. O comportamento gentil de Suicune endureceu como gelo. Seu hálito parecia mais frio agora, como o ar cortante de uma nevasca se aproximando. Mas ele não disse nada. Raikou, com a cauda estalando com o trovão, soltou um latido áspero. Humanos não são confiáveis. Das sombras próximas, uma forma elegante emergiu, silenciosa e graciosa. Era Marshadov, o 4º guardião de Ho. Escuro e ilegível, Marshadov saiu da escuridão e observou as 3 lendas em silêncio, seus olhos brilhando como estrelas distantes. Entei virou a cabeça. Qual é a sua opinião? Suicune e Raikou seguiram seu olhar, também olhando para Marshadov em busca de insights. Mas o guerreiro fantasmagórico permaneceu imóvel e quieto. Marshadov já havia percebido isso. Não havia fúria nos céus. Nenhuma chama de julgamento. Nenhuma nuvem de tempestade fervente ou desespero glacial. Ho não estava bravo. Sem dizer uma palavra, Marshadov voltou para as sombras, decidindo que essa discussão não valia a pena. As 3 bestas lendárias trocaram olhares estranhos. Nesse momento, um grito agudo e ecoante cortou o céu. Dos céus, um arco-íris brilhou através das nuvens. Ho havia chegado. No momento em que aquele grito agudo soou, as 3 bestas lendárias estremeceram visivelmente e viraram suas cabeças em direção ao horizonte. Ali, estendendo-se magnificamente pelos céus, estava um arco-íris radiante. E no final daquele arco-íris, uma figura divina e inspiradora voava firmemente em direção ao topo da montanha, com suas asas multicoloridas deixando um rastro de luz a cada batida. Oh! O Pokémon Chama Sagrada. Enquanto descia em um arco glorioso, as 3 bestas imediatamente ajustaram suas posturas, permanecendo eretas com reverência solene para dar as boas-vindas ao seu mestre. Pousando graciosamente sobre um amplo afloramento rochoso, Ho olhou para seus guardiões. Seus olhos dourados os percorreram, cheios de orgulho e aprovação silenciosa. Entei deu um passo à frente e curvou-se profundamente. Lord Ho, disse ele com sua voz grave e respeitosa, o que o trouxe a nos convocar aqui hoje? Suicune e Raikou também observavam atentamente, esperando a resposta de seu mestre. A voz de Ho, antiga e sonora, ressoou no topo da montanha. Eu chamei você aqui para conhecer um humano. Um humano? Todas as 3 bestas congelaram de surpresa. Foi só isso? Não é uma catástrofe iminente ou um desequilíbrio na natureza? Não é uma ameaça do submundo ou uma crise entre regiões? Eles piscaram. Que tipo de humano? Suicune perguntou com um tom curioso agora, as orelhas em pé e o nariz se contraindo levemente na brisa. Ho levantou a cabeça com uma calma majestosa e disse. O nome dele é Naoki. De todos os humanos que observei ao longo dos séculos, ele é o mais digno de carregar o título de herói do arco-íris. Para o Rei Fênix, isso não era apenas um elogio, era um grande elogio vindo de um ser divino. Na verdade, Ho achava que Naoki não era apenas digno, ele era perfeito. Mas as bestas lendárias não sabiam o que pensar. Naoki? Quem? Entei. Raikou e Suicune se entreolharam perplexos. Aquele nome não significava nada para eles. Mas o contexto estava claro agora. Ho não os convocou porque algo terrível estava acontecendo no mundo humano. Ele os convocou para realizar um teste. Assim como fizeram com outro humano escolhido anos antes, Ash Ketchum. Entendo, Entei murmurou com um aceno de cabeça. Ao seu comando, Lord Ho, testaremos este Naoki e o guiaremos até a Torre do Sino. Raikou e Suicune também se curvaram levemente, sinalizando que estavam prontos para partir e começar o julgamento sagrado. Mas assim que eles se viraram para pular do penhasco, espere um momento, disse Ho com um suspiro. O trio parou, cabeças inclinadas em confusão, olhando para trás, na direção de seu mestre. Ho pareceu um pouco exasperado. Quem falou em trazê-lo aqui? As 3 bestas lendárias ficaram em silêncio, atordoadas. Ho, com suas asas brilhantes ainda lançando a luz do arco-íris sobre o topo da montanha, continuou calmamente. Aquele humano já se tornou meu herói do arco-íris escolhido. Eu o invoquei para que você pudesse conhecê-lo e reconhecê-lo. Entei, Suicune e Raikou. Era como se 3 pontos de exclamação gigantescos tivessem surgido no céu acima de suas cabeças. O que estava acontecendo? As provações não vinham sempre antes de alguém ser considerado digno do título de herói do arco-íris? Não eram eles, os guardiões lendários, sempre os responsáveis por julgar se um humano merecia a bênção de Ho? E agora, o título já foi dado. E mais do que isso, Ho queria que eles simplesmente fossem encontrá-lo. Quem no mundo era esse humano?
Ro, com uma presença calorosa mas imponente, continuou. O nome dele é Naoki. Ele é uma alma gentil e corajosa. Você o encontrará na região de Paldea, em um lugar chamado Rancho Naoki. Com isso, o pássaro divino deu um último golpe de asas e voou em direção às nuvens, deixando os ventos ecoarem fracamente atrás dele. As 3 bestas olhavam para o céu vazio. Paldea? Rancho Naoki? Onde foi isso? Isso nem parece que está neste continente, murmurou Raikou. Suicune, ainda sereno, considerou as opções. Como a personificação do vento norte, viajar através de oceanos e rios era fácil. Ele poderia literalmente atravessar a água se necessário. Isso não seria um problema. Raikou sorriu e evocou um estrondo baixo de trovão em sua crina. Se eu consigo cavalgar nuvens de tempestade, também consigo cavalgá-las através dos continentes. Os dois trocaram olhares e assentiram com determinação mútua. Eu vou na frente, disse Raikou com um brilho competitivo nos olhos. Eu também, Suicune respondeu calmamente. Com um salto e um movimento rápido, eles dispararam em direções opostas, um cruzando o céu como um relâmpago, o outro deslizando pelos rios como uma corrente prateada. Entei, no entanto, permaneceu enraizado no penhasco da Torre do Sino, olhando para o horizonte. O majestoso leão vulcânico estreitou os olhos. Como vou chegar a outro continente? Capítulo 609. Giovanni quer fazer um amigo? Tarde da noite, no topo do prédio da corporação Silfinjoto, Giovanni estava sentado tranquilamente em um sofá de couro macio, pensando profundamente nos acontecimentos recentes. O Nova, murmurou ele baixinho. Jesse, James e Miau tinham viajado para lá recentemente, executando secretamente a Operação Tempestade. O objetivo final da operação era claro: capturar os lendários Pokémon Tornadus, Tundurus e Landorus. Se bem-sucedida, a equipe Rocket usaria seus poderes para dominar a região de Unova. No entanto, tudo dependia do sucesso dessa missão crucial. Giovanni acariciava delicadamente o pelo sedoso de seu Persian, descansando confortavelmente em um escritório luxuoso. Um ano antes, por meio de manobras meticulosas, ele havia adquirido secretamente a maior parte das ações da empresa, tornando-se seu principal acionista. A corporação Silph estava agora essencialmente sob o controle da equipe Rocket. Ultimamente, Giovanni vinha controlando seus subordinados, percebendo que os tempos estavam mudando. Os métodos anteriores da equipe Rocket, roubando e tomando Pokémon dos treinadores à força, não eram mais adequados à era atual. Mas agora Giovanni enfrentava um dilema. A equipe Rocket deveria iniciar uma transformação? Qual seria o futuro da organização? Toque, toque, toque. Uma batida rítmica quebrou o silêncio. Giovanni instruiu calmamente com os olhos fixos à frente. A porta se abriu revelando Matori, que entrou respeitosamente. Relatório. Concluí a investigação que você solicitou, anunciou Matori. Giovanni endireitou-se ligeiramente. Ah? Matori colocou uma pilha de arquivos cuidadosamente sobre a mesa. 2 anos atrás, Giratina apareceu na região de Sino. Imagens de vigilância daquela época mostram uma figura suspeita, explicou Matori, tocando a fita. A imagem granulada exibia uma silhueta borrada. Giovanni semicerrou os olhos, sentindo uma estranha familiaridade com a figura. Recentemente viajei para a região de Paldea para investigar o fenômeno Calyrex na cidade de Kozagi, onde esse Pokémon se tornou popular. Descobri que ele foi trazido para lá por um fazendeiro chamado Naoki. Sem dúvida, há uma forte conexão entre ele e Calyrex. Naoki? O nome imediatamente despertou o reconhecimento de Giovanni. 2 anos antes, em um banquete de prestígio em Unova, um treinador chamado Naoki havia derrotado o campeão Lance em uma reviravolta impressionante. Será que pode ser ele mesmo? Continue, Giovanni sugeriu. 2 anos atrás, Groudon e Kyogre deixaram Hoenn misteriosamente, aparecendo perto de Paldea antes de desaparecer. Esse evento atraiu bastante atenção, continuou Matori. Além disso, Ciclizar é um Pokémon nativo apenas de Paldea, o que sugere fortemente que o suspeito seja de lá. Matori fez uma pausa. Considerando esses fatores, há 87% de probabilidade de que Naoki, o fazendeiro de Paldea, seja de fato o misterioso Máscara Ciclizar. Então é realmente ele. Giovanni murmurou com uma expressão complexa. Suas ordens, chefe? Matori perguntou cuidadosamente, notando a expressão pensativa de Giovanni. Após uma breve pausa, Giovanni instruiu: não o perturbem. Evitem torná-lo nosso inimigo. Se possível, construam um relacionamento e estabeleçam laços de amizade. Matori pareceu um pouco surpreso, mas rapidamente assentiu. Entendido. Assim que Matori saiu, Giovanni permaneceu sentado, contemplando silenciosamente seu próximo passo. Forjar alianças com talentos excepcionais como Naoki era essencial. Pegando seu telefone Rotom, Giovanni pesquisou Rancho Naoki Paldea e rapidamente descobriu uma loja online chamada Casa da Árvore. Curioso, Giovanni entrou na loja, inicialmente com a intenção apenas de obter informações sobre o personagem de Naoki. No entanto, congelou ao ver os produtos oferecidos. Leite Gogoak da vida. Restaura instantaneamente a energia e a resistência de um Pokémon. Enquanto o Pokémon estiver consciente, até ferimentos graves se curam rapidamente. Giovanni franziu a testa com força. Nenhum medicamento disponível comercialmente oferecia efeitos tão imediatos. Lendo as avaliações dos clientes, sua descrença aumentou. Será que aquele produto improvável realmente funcionaria como anunciado? Se genuíno, seu significado era extraordinário. Se a equipe Rocket tivesse acesso a algo assim, seria um recurso incrível para conquistar a região de Unova. Os olhos de Giovanni brilharam de ambição. Sem hesitar, ele clicou no botão Fazer pedido na loja online da Casa da Árvore, apenas para receber uma notificação. Entrega não disponível na sua região. Giovanni congelou. Ele revisou cuidadosamente as políticas da loja e rapidamente percebeu o motivo.
Atualmente a Casa da Árvore oferece serviços de entrega apenas em No Ensino. Outras regiões como Kanto e Johto foram temporariamente excluídas devido à presença de facções hostis e caçadores de Pokémon. Em outras palavras, as organizações malignas que impediam as entregas em Kanto e Johto referiam-se à própria equipe Rocket. Giovanni ficou sentado em silêncio. Ele imaginou a cena absurda, mas provável, de um dos entregadores Dragonite da Casa da Árvore voando para Kanto ou Johto, apenas para ser emboscado por recrutas da Rocket fingindo ser clientes. Eles tentariam capturar o Dragonite no meio da entrega e entregá-lo a ele como uma espécie de troféu. Giovanni esfregou a testa. Isso era um problema. Mas foi então que uma ideia lhe ocorreu, uma oportunidade brilhante não apenas de resolver o problema, mas também de construir um relacionamento com a pessoa por trás da Casa da Árvore. Publicamente, Giovanni não era conhecido como o chefe da equipe Rocket. Sua identidade externa era a de um empresário rico e respeitado. Perfeito. Ele poderia abordar Naoki disfarçado de jovem magnata dos negócios, propondo abrir uma filial Kanto Johto da Dragonite Expresso em uma parceria de entrega legítima. E nos bastidores, como verdadeiro chefe dos Rockets, Giovanni poderia garantir segurança total para a entrega Dragonite, sem ataques, sem abduções, proteção total. Isso não só melhoraria a reputação da equipe Rocket nas sombras, mas também poderia ganhar a confiança de alguém tão valioso quanto Naoki. Alimentado por esse pensamento, Giovanni voltou-se para sua secretária. Matori ordenou ele bruscamente: reserve-me um voo para Paldia. Imediatamente. Na manhã seguinte, rancho Casa na Árvore. Assim como Naoki havia previsto, os alunos da Academia Paldia invadiram o rancho depois de saber que um novo desafio para iniciantes havia sido aberto. Senhor Naoki, estou aqui para o desafio. Eu cheguei aqui primeiro. De jeito nenhum, cheguei aqui antes de você. A multidão de estudantes ansiosos se reuniu rapidamente, vibrando de excitação. Naoki estava parado calmamente diante deles, sorrindo como um sábio dono de fazenda observando um campo de plantações jovens e frescas. Parecia uma onda de entusiasmo, e pontos de experiência inundavam seu tranquilo rancho. Não se preocupem, pessoal, disse Naoki calorosamente. Um de cada vez, por favor. Vamos atender todos vocês. Ele apontou para Sylveon, que estava ali perto, orgulhoso, com suas antenas em forma de fita balançando na brisa. Este novo desafio se chama Prova do Herói, anunciou Naoki. Seu objetivo é lutar contra o meu Sylveon. Se vencer, você ganhará um distintivo de herói do rancho da Casa na Árvore e um pacote de frutas vermelhas premium. No momento em que ele mencionou o distintivo de herói, os alunos ficaram boquiabertos. Mesmo alguns dos seus veteranos mais avançados não haviam merecido esse tipo de recompensa. Se conseguissem vencer a prova e trazer o distintivo de volta à escola, a inveja e a admiração dos seus colegas seriam avassaladoras. Julgamento do herói? Perguntou um aluno de olhos arregalados. Então, isso significa que se derrotarmos Sylveon, seremos considerados heróis? Todos se viraram para encarar Sylveon, de aparência determinada e rosa, ao lado de Naoki. Naoki não respondeu diretamente. Em vez disso, deu um sorriso cúmplice e disse: um herói não se define apenas por poder ou títulos. Mesmo alguém que parece fraco hoje pode se fortalecer e um dia se tornar um verdadeiro herói. Essas palavras fizeram os olhos do grupo de meninos e meninas brilharem. Seus corações ardiam de motivação. O Sr. Naoki estava tentando encorajá-los? Sim, ele tinha que ser. Mesmo que eles estivessem fracos agora, um dia eles poderiam se tornar treinadores poderosos, talvez até campeões. Uma onda de excitação iluminou os olhos dos meninos. Então os rumores que circulavam na academia eram verdadeiros. Dizia-se que o Sr. Naoki era um ex-treinador de campeões, que havia se aposentado das batalhas oficiais e retornado discretamente a uma vida pacífica administrando seu rancho. Mas, na verdade, ele não havia se retirado do mundo. Ele estava ajudando a moldar a próxima geração. Ele criou essas provas em seu rancho para temperar a vontade e aprimorar as habilidades de treinadores promissores que alcançariam a grandeza. Que mentor incrível! Um verdadeiro modelo. Serei o primeiro a desafiá-lo, Sr. Naoki, gritou um garoto, com os olhos cheios de determinação. Estamos prontos. Ele entrou no campo e jogou sua Pokébola para o alto. Um flash de luz branca revelou um Vingu voando animadamente acima do campo de treinamento. Naoki estreitou os olhos levemente enquanto avaliava o Pokémon. Seus movimentos eram desajeitados e pouco refinados, claramente um Vingu recém-capturado, ainda aprendendo a lutar. Então esta foi realmente uma partida para iniciantes. A batalha começou. Vingu lançou uma pistola de água, mas Sylveon a evitou graciosamente com movimentos elegantes e leves. Apesar de receber pouco treinamento formal, Sylveon passava os dias nutrido pelo leite Gogoat da vida. Alimentado com Pokéblocks e imbuído da força sutil da energia natural da árvore do mundo, essa vitalidade básica lhe dava uma vantagem sobre a maioria dos Pokémon novatos. Sob os comandos calmos de Naoki, Sylveon respondeu com um movimento combinado. Vento encantado, uma rajada brilhante de energia mística que varreu o campo, desequilibrando Vingu. Antes que pudesse se recuperar, Sylveon lançou Estrela Cadente, uma rajada de estrelas brilhantes que cruzavam o ar com precisão perfeita. As estrelas atingiram Vingu de frente e com um grito suave, o Pokémon do tipo água, voador caiu no chão, desmaiado. Capítulo 610. Uma oferta amigável de um Rocket. Um já foi. Então veio o segundo desafiante, o terceiro, o quarto. Quando o último treinador ansioso teve sua batalha, já era meio-dia. Naoki contabilizou os resultados. 2 treinadores conseguiram vencer, enquanto 8 perderam. E embora Sylveon estivesse bebendo leite Gogoat da vida entre as partidas para restaurar sua energia, a tensão de tantas batalhas estava claramente o desgastando. Naoki deu um passo à frente e fez uma pequena reverência à multidão.
Sinto muito, pessoal. Meu Sylveon está um pouco cansado. Teremos que parar por aqui por hoje. O grupo de jovens treinadores imediatamente acenou com as mãos em sinal de segurança. Está tudo bem, Sr. Naoki. Sylveon precisa descansar. O Sr. Naoki é tão gentil, pensaram. Ele e seu Sylveon passaram a manhã inteira ajudando-os a treinar, sem pedir nada em troca. Seus corações se encheram de admiração. Um dia, quando fossem fortes, eles também orientariam a geração mais jovem, assim como o Sr. Naoki. Enquanto os alunos faziam as malas e iam para casa, Naoki se virou para Sylveon com um sorriso gentil. Como você está se sentindo? Bull! Sylveon exclamou alegremente. Podia sentir um progresso real. A experiência das lutas daquela manhã lhe ensinou lições valiosas sobre timing, ritmo e fluidez de batalha. Estava mentalmente cansado, claro, mas seu corpo se sentia revigorado. Deve ser assim que me senti quando fiquei mais forte. Perfeito, disse Naoki assentindo. 10 batalhas por dia, 100 batalhas em 10 dias e mais de 3.650 batalhas em um ano. Combine isso com minhas refeições especiais e você será uma força a ser reconhecida. Ele sorriu. Foi assim que Dragonite treinou também. Ao ouvir isso, os olhos de Sylveon brilharam com uma determinação ardente. Bull ri. Não muito longe dali, o parceiro Ivy descansava satisfeito entre flores desabrochando, aproveitando a luz do sol. Deu um longo e preguiçoso bocejo. Quanto mais rápido Sylveon se fortalecesse, mais rápido ele poderia compartilhar dessa força. Por volta do meio-dia, Iono retornou ao rancho. Após o almoço e um breve descanso, ela retornou às suas atividades no ginásio. Depois que ela partiu, Naoki levou Koraidon e Ciclizar para os campos para colher as plantações que seu Gogoate havia amadurecido no dia anterior. No caminho, Naoki os lembrou. Se vocês virem alguma plantação que pareça estranha ou diferente das demais, me avisem imediatamente. Pode ser uma mutação. De fato, Ciclizar soltou um grito momentos depois. Jiao. Ele havia encontrado algo em comum. Naoki correu até lá para encontrar uma batata particularmente grande. No momento em que a viu, dados surgiram em sua mente. É mina de batata de uma plantação volátil que desencadeia uma explosão poderosa quando perturbada. Comparável em força ao movimento explosão. Imprópria para consumo. Ao ouvir o barulho, Koraidon correu, viu a batata e engasgou. Ah, droga! Naoki arregalou os olhos. Ciclizar. Afaste-se disso, não toque. Ciclizar inclinou a cabeça. Dia? Então, Flash. A mina de batata começou a brilhar com uma luz branca intensa. Bum! Uma onda de choque lançou Naoki pelos ares. Quando abriu os olhos, viu Ciclizar e Koraidon caídos, enegrecidos pela explosão, com fumaça saindo de seus corpos. Naoki. Ainda bem que eles são resistentes. Koraidon gemeu e lançou um olhar para Ciclizar. Ah, nossa! Ciclizar choramingou Gia. Então Koraidon lembrou-se de ter feito algo semelhante no passado. Com um suspiro decidiu deixar para lá. Tudo bem, não fiquem bravos. Deixem-me examinar vocês dois. Naoki os examinou cuidadosamente. Felizmente, nenhum dos dois estava gravemente ferido, apenas alguns arranhões. Ele deu um tapinha na cabeça de Ciclizar. Você vai ficar bem depois de um pouco de leite Gogoate da vida. Ciclizar piou alegremente e saiu trotando. Um momento depois, voltou carregando 2 garrafas, uma para si e outra para Naoki, que também havia levado um pouco da explosão. E quanto ao Koraidon? Ciclizar não lhe deu nada. Koraidon, testemunhando essa pequena vingança, revirou os olhos, mas não discutiu. Afinal, já havia feito coisas parecidas naquela época. Naoki sentou-se na grama tomando leite e rindo enquanto Ciclizar se aconchegava ao lado dele. Nesse momento, um homem elegantemente vestido, de terno sob medida, entrou pelo portão da frente da fazenda. Seu cabelo liso, postura impecável e ar de profissionalismo imediatamente se destacaram. O olhar de Naoki encontrou dele e por um momento ambos congelaram. Giovanni, observando por trás dos óculos escuros, ficou igualmente atordoado. Se ele não tivesse feito sua lição de casa, quem acreditaria que esse fazendeiro gentil e tranquilo era a mesma pessoa por trás dos eventos ligados a Calyrex, Giratina, Groudon, Rayquaza, Houki e Ogre? Esse homem era assustador. Giovanni soube imediatamente. A equipe Rocket jamais deveria ter essa pessoa como inimiga. Ele não só era forte, como também forte o suficiente para destruir a organização sozinho. Então, com um sorriso educado no canto da boca, Giovanni deu um passo à frente e ofereceu um aperto de mão. Olá, disse ele suavemente. É o rancho da casa na árvore? Sou Giovanni, representante da corporação Sylph. Vim discutir uma possível parceria comercial, expandindo a entrega da Dragonite Expresso para as regiões de Kanto e Johto. Giovanni? No momento em que Naoki viu o homem, seu primeiro instinto foi alarme. A equipe Rocket descobriu o paradeiro de Mewtwo e veio recuperá-lo? Mas ao ouvir as palavras de Giovanni, Naoki congelou em leve surpresa. Giovanni permaneceu calmo, seus olhos afiados e penetrantes, como os de um falcão, observando Naoki com uma facilidade calculada. Ah, então você se lembra de mim, disse Giovanni suavemente. Ele não está aqui por Mewtwo, Naoki percebeu com uma ponta de alívio. Após uma breve pausa para organizar os pensamentos, Naoki se recompôs e respondeu educadamente. Olá, senhor Giovanni. O senhor mencionou algo sobre abrir uma rota de entrega Dragonite em Kanto? Giovanni assentiu com um sorriso ensaiado. Sim. Dragonite, com sua incrível velocidade e resistência, é ideal para entregas de longa distância. O potencial é enorme. Em nome da corporação Sylph, estou disposto a investir 50 milhões de Pokédólares para estabelecer a Dragonite Expresso nas regiões de Kanto e Johto. Ele falou com a sincera confiança de um empresário experiente, mas para Naoki, havia algo naquela proposta que parecia estranho. Por que alguém com a influência de Giovanni se interessaria tanto por um serviço de entregas? Pensou Naoki. Principalmente o suficiente para visitar um rancho? Posso perguntar se você sabe por que a Dragonite Expresso ainda não lançou serviço em Kanto ou Johto? Perguntou Naoki, olhando com cautela. Giovanni assentiu levemente.
Se não me engano, você está preocupado com o risco de organizações criminosas e caçadores de Pokémon operando nessas regiões, certo? Naoki não respondeu diretamente. Em vez disso, disse friamente, até em Paldia ouvimos o nome Equipe Rocket. Dizem que eles são famosos por roubar Pokémon de treinadores e até mesmo invadir centros Pokémon para roubar Pokémon enquanto eles se recuperam. Giovanni ficou em silêncio por um instante. Então, ignorando o comentário com postura praticada, ele respondeu, entendo sua preocupação, mas posso garantir que Dragonite estaria segura. Naoki levantou uma sobrancelha. Ah? Você está tão confiante assim? Então conhece a Equipe Rocket? Giovanni não perdeu o ritmo. Claro que não. Seu rosto permaneceu completamente composto. Tenho fortes laços com as autoridades policiais regionais. Posso solicitar que as autoridades locais priorizem a proteção das remessas da Dragonite Expresso. Isso deve garantir a segurança delas. Naoki olhou para ele. Ele realmente vai fingir que essa é toda a verdade? As peças não se encaixavam. Se Naoki já não soubesse a verdadeira identidade de Giovanni e o quão profundamente a Equipe Rocket tinha suas garras enterradas em Kanto e Johto, ele poderia ter acreditado nele. Mas a verdadeira questão era que, embora Giovanni fosse inegavelmente carismático e ambicioso, Naoki simplesmente não gostava dele. Ele desprezava a ideia de roubar Pokémon de seus treinadores. Mais importante, Mewtwo também não gostava de Giovanni. Odiava a Equipe Rocket. Se Mewtwo descobrisse que Naoki havia cooperado com alguém como Giovanni, ficaria de coração partido e decepcionado. Naoki não podia permitir isso. Então ele deu sua resposta diretamente, sem hesitação. Acredito em jogar pelo seguro. Pelo que eu vi, a influência da Equipe Rocket ainda é forte tanto em Kanto quanto em Johto. Até que sua liderança seja presa e a organização dissolvida, não tenho planos de abrir entregas do Dragonite Expresso nessas regiões. Giovanni ficou em silêncio, o sorriso em seus lábios desaparecendo apenas um pouco. Eu vejo. Naoki não vacilou. Então, por favor, se me dão licença, peço que saiam. Giovanni parou por um momento, então enfiou a mão no casaco e tirou um elegante cartão de visita, ainda desempenhando o papel de um jovem empreendedor bem-sucedido. Entendo. Este é o meu número pessoal. Se você reconsiderar, não hesite em entrar em contato. Naoki aceitou o cartão por cortesia, já planejando jogá-lo fora assim que Giovanni saísse do rancho. Mas antes que a conversa terminasse, Giovanni falou novamente, mudando de assunto casualmente. A propósito, ouvi dizer que você vende um tipo de leite Gogoat que pode curar Pokémon instantaneamente. Posso levar algumas garrafas comigo? Naoki levantou uma sobrancelha. Então agora ele está perguntando sobre o leite Gogoat da vida? Claro, disse Naoki calmamente. Mas como todo mundo, você está limitado a uma garrafa por dia. As sobrancelhas de Giovanni franziram-se levemente. E se eu oferecesse um preço mais alto? Sem exceções. A voz de Naoki era firme. Mesmo que um campeão apareça aqui, ainda é uma garrafa por pessoa. Geeta já havia tentado negociar um pedido em massa no passado e Naoki também recusou. Não havia como Giovanni receber tratamento especial. Giovanni ficou parado por um segundo, indecifrável, antes de oferecer um sorriso resignado. Entendo. Treinadores do seu calibre geralmente têm seus próprios princípios e políticas. Ele retornou ao seu comportamento calmo e corporativo. Nesse caso, não vou tomar mais do seu tempo. Com isso, Giovanni se virou e saiu, seus sapatos engraxados fazendo barulho suave no caminho de cascalho, enquanto ele desaparecia na estrada da fazenda. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.